Podcast ou podcast? Podcast. Não sei, podcast. Não sei. Já te digo, às vezes digo podcast, mesmo mal abrego. Não, mas acho que eu vou dizer qualquer coisa, porque acho que houve aí um podcast tipo da Spotify que andava. Podcast. Não faço Caguei, ideia. Podcast. Que andava. Deve ser coisas más. Eu disse, tenho que controlar para não dizer asneira. Não, podes dizer. Ainda no outro dia teve a ouvir um. Foi ontem. Estava a ouvir um episódio de um podcast que o gajo dizia assim: isto aqui é uma caralhada, não sei o quê. Pronto, se ele pode, eu posso. Não, mas acho que houve aí qualquer stress, tipo, com o Covid, Caralhada. todos andavam tipo, a dar mais informações sobre Caralhada. o Covid. E o Spotify disse que até ia pôr uma. Nessa parte da análise que eles põem, que iam pôr tipo outro filtro também quando Ai, começasse a tenho que falar. E cobrir tem. as pernas. Tem sobre Covid, tem sobre. Tem sobre doenças tipo HIV. Que eu Yeah. tive mesmo que me controlar, porque o último episódio que eu gravei foi sobre o HIV. Então eu tive que tipo. Tem imagina- muitas regras sobre isso, não é? Eu acho que imagina, sobre assuntos de saúde, eles normalmente põem muitas regras para tipo, não andar a passar má informação. Imagina, lá eles não te bloqueiam tipo, logo quando falas do assunto, tentam perceber se a tua informação está a Claro, partilhar sim, não é alguma quando diz cena- aquela palavra ele bloqueia, tipo, Yeah. se tudo o resto está... Por exemplo, aquilo falava de doenças sexualmente transmissíveis, por exemplo, e não é tipo, não podes falar sobre isso, tens que ter atenção à informação que tu partilhas. Claro, é estás isso, a é perceber? para não passar má informação. E então eu pensei, bem, vou trazer enfermeiras e psicólogas, que elas sabem melhor do que ninguém sobre isto. E pronto, trouxe enfermeiras e psicólogas e falámos sobre isso. Ainda não sei o título ao certo que vou dar a este episódio, porque atividades extracurriculares parece tipo... bué Mas à sim, toa. também dá... Mas do terceiro ciclo. Yeah. Eu acho Né? que tu mas, consegues dar... mas imagina, o banco Alimentar contra a fome. Montepio, acho que foi o Desculpa, Montepio. Esquece. Anda lá. O Banco Montepio tem uma publicação que é assim: a importância das atividades extracurriculares na faculdade. E então eu fiquei tipo, se eles podem usar, eu também posso. Claro. Mas eu não sei. Mas, tipo, Mas também acho- tu vês, tipo, conforme o... Lá vai ela fazer assim, mar, ok? Imagina, tipo... Ei, Ei, é que ainda Claro. por cima deu bué da alta ali. Eu consigo ver. Sim, Imagina, tem três cores: verde, amarelo e vermelho. Nunca podes ficar o vermelho. Porque fica tipo, pum! Tá a As ver? pessoas que estão de fones, coitadinhas, é só Yeah. O amarelo, tipo, ainda é tranquilo. Hum. Na Juca apareceu o amarelo. Depois diz se ficou pichona. Não, olha, deve ter ficado top. As pessoas lá em casa, tipo assim. Se estarem os cortes. Por exemplo, a Cris, quando veio cá gravar, ela fez assim. Ai, que horror. E eu depois estava a editar em casa e estava assim. Eu dava tipo, ok. Arrepiei. Os meus ouvidos sangraram. E eu, Yeah, Há tipo, um vídeo no essas YouTube de um cenas. rapaz a ensinar como é que se masca chocolate. Há Aconselho um a gajo ver. que me abriu a porta. aconselho É a ver. um zuquinho. Eu até tenho medo de entrar no YouTube da Mariana. Que imagina, eu estou lá e de repente, como masticar uma chicla? Como cortar um pão? Há um gajo português que ensina Oi, como gente. abrir uma porta. Agora tem uma Exato. velhita no TikTok. Com essa- Tutorial! Tutorial. Como abrir uma janela? E ela ensina. Vocês não viram? Nunca viram essa mulher? Olha, tenho que vos mandar, é mesmo engraçado. Temos um algoritmo diferente do TikTok, portanto. O meu algoritmo às vezes até mete medo. Senhor. Queres falar sobre isso? Já falei no episódio das redes sociais, estou bem. Treinamento Ui. tipo americano. Mais ou Eu menos. vi Não, esse episódio, eu vi. não Eles falei. falaram do Logo. algoritmo um bocado, mas eu acho que eles estavam todos um bocado com medo de tocar o eu algoritmo. Porque O algoritmo do nunca falo Spotify. meu. Era tipo assim, as fotos não aparecem e os olhos assim, isso é culpa do algoritmo. O conhecedor. Não, porque imagina, eu vi um documentário chamado O Dilema das Redes Sociais. Também falaste disso. Viram Yeah. no Tinder? E é. Hã? Viram o impostor do Tinder? Não, mas Tem por acaso quero ver. Bora, vejam, para comentar. Mas É tipo. bem fixe. Ok, vamos ver agora para depois comentar. Pausa. Mas imagina, as redes sociais são mesmo tóxicas e perigosas. Tipo, se vocês virem, vão perceber que o pessoal que trabalhou para grandes empresas não permite aos filhos que usem as redes sociais. Pois. Por alguma razão. E então é um Eu bocado. gostei de uma cena que tu falaste, que é verdade, que é aquela cena dos likes. Tipo, que há pessoas que em determinadas publicações tiram o número de Eu likes. tiro. Tiras? Eu tiro, mas é porque eu era mesmo doente ao ponto de arquivar fotos porque não tinha os likes que eu pensava que ia Pois. ter. Ok, vocês falaram sobre Porque isso. imagina, eu pensava assim, eu dou-me com pessoas sociais, eu vou ser boa social. E então, O que é que fizeste? social. Já né? sentiu, percebes? Foi- E então eu estava tipo, ok, eu vou ter bué de likes, não sei o quê. E começou a ficar na minha cabeça essa cena de Jorge, tens de ter likes para ser tipo Pois. uma pessoa. Não pode para as ser. pessoas gostarem de Porque ti. isso não te vai... E então depois chegou uma altura em que eu Já não fiquei tipo, pelo amor de Deus, o pessoal está tipo,
a cagar para ti, estás-te a cagar para eles. Mas é daquelas coisas, cada um tem a sua visão da... Por exemplo, eu não tenho a mesma visão que a Cristiana. Pronto, que a Cristiana, porque ela tipo, tem uma visão de que ela gosta mesmo muito de publicar, eu raramente publico coisas. Depende muito da tua visão do que vês, tipo, do que usas das redes sociais. Yeah. Eu gosto de publicar Eu é tipo... cenas com amigos, cenas que tipo mostrem que Tu tens eu tô- o Insta privado também, né? Sim. O meu é Isso é público, é segredo. aberto ao mundo mesmo. Não, mas ela Tipo, tem um de amigos, supostamente. Ah, porque- ok. porque lá Sim. está, é aquela questão que a Irocas. gente no nosso perfil, Sigam. tipo, que as pessoas conhecem e assim, tu não consegues ser 100% tu próprio, nas stories, nas fotos, não consegues. Porque depois tens medo, também, eu falo por mim, tenho, às vezes... Isto é o episódio das redes sociais, parte 2. Parte Não dois. sei se perceberam. Yeah, Pode ser. mas por acaso está top. Mas imaginem, eu às vezes ponho as cenas dos meus amigos chegados, tipo influencer, estás a ver, tipo a gravar, tipo, bros, olhem onde é que eu estou. E tipo, às vezes havia cenas que eu ficava tipo, olha, se eu publicasse isto nas histórias normais ia ser top, porque o pessoal ia gostar de ver. E mesmo esse. Isto aqui, nós estamos tipo a falar de todos os episódios que eu falei já Estamos a gravados. fazer Tá, mas estamos a dar a Yeah, um opinião recap. de... Agora vamos falar sobre o tema oficial. Não, tipo, seguindo a Agora linha vamos ser cronológica. sérios. No próximo episódio vamos falar sobre todos os outros temas, Não mais precisa ser este. sério para falar de coisas sérias. Tens de Mas- falar a vida com leveza. Também, mas lá está, nós agora estamos a falar dos outros, temos que manter uma boa posse para os seguintes, portanto, Ah, peço desculpa. Quem é que vai a senhora seguir? Hã? Estou a pensar quem é que vai ser a faz aí o seguir. planeamento. Não, já sei quem é. 1, 2 e... Eu acho que eu estou com sintonia com toda a gente. Há bocado foi com a Juca, agora é contigo. Ainda nos fala. Até ao fim do episódio temos de estar em sintonia de alguma coisa. Pronto. Maria. Pouco assustador, portanto. Não sei como começar. Nunca sei como começar. Tipo, Olá! Tu começas. Olá. Tu dizes assim um começo fixe nos outros. olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do podcast Não Sabes o que Dizes. Hoje comigo eu tenho Joana Carvalho, mais conhecida por Juca, Mariana Eiras e Mariana Rodrigues. Também eu não fui muito original a escolher as convidadas. Tipo, Mariana, quando for para falar. Mariana Joana. Temos a Ju no meio, Mariana, deixa Mariana. lá. Ana, basicamente. É. Está tranquilo, bro. Está favorável. Pronto, vou-vos pedir para vocês se apresentarem, dizerem tipo, o vosso nome, o que é que fazem. Eu esqueci de dizer qual era o tema do episódio. Pronto, basicamente o tema de hoje é para falar sobre atividades extracurriculares e como é que isso nos molda no futuro e tipo, como é que isso nos ajuda a ultrapassar dificuldades e a viver o nosso dia-a-dia. E pronto. Sou uma pessoa que teve muita já, que eu já fiz tudo. E eu também tenho aqui gente que já fez um bocado de tudo. Por isso, pronto, eu vou deixá-las apresentarem-se. E pronto, força. Força, meninas, força. Seria o primeiro, sou cobaia. Eu sou sempre o último, por isso. Pronto, então, eu sou Mariana Eiras, pronto, estou a estudar Engenharia Química neste momento no terceiro ano, no ISEP. Relacionado ao episódio 2, as atividades assim que eu já fiz foi sobretudo desporto. Desde o sexto ano estive sempre envolvida no desporto escolar, tanto a nível do badminton, da natação, sobretudo estes dois, e depois participava sempre em tudo o que havia, que era o atletismo, o voleibol, o futebol, e assim. Fora isso, atualmente tenho então um grupo de voluntariado com amigos, que é o Ajuda Hoje, by the way, sigam, ajuda.hoje no Instagram. E isso é das coisas que não é que vocês parem, é das cenas que hoje em dia não é ocupa mais tempo, mas é uma das minhas prioridades, pronto. Hoje em dia já não estou no desporto desde a minha entrada na faculdade, mas pronto, fui federada há uns 3 anos, acho eu, e acho que é isso, assim, como é que é isso? Não, tranquilo, está top. Next! Pá. Ok, sou a Mariana Rodrigues. Eu mudei de curso este ano, portanto estou no primeiro ano a fazer licenciatura de Ciências Biomédicas Laboratoriais no Porto. Olha, só para vocês verem, fazendo uma ligação ao episódio anterior, a Mariana é uma prova de que às vezes não é preciso estar tipo... Sim, perder 1 ano ou 2 não faz nada, nós conseguimos sempre andar para a frente. Pronto, eu sou escoteira há 15 anos, fez 15 anos este ano. Só. Quando era a mais nova fazia dança, sempre gostei muito de mexer o meu corpo e de ser ativa, portanto neste momento decidi entrar no ginásio, claro, porque é mais fácil para mim conseguir conciliar a faculdade e os escoteiros e fazer um bocado de exercício, portanto neste momento tanto também no ginásio, e acho que sempre fui uma rapariga que se mexeu muito e os escoteiros trouxeram-me isso, portanto, yeah. Mariana, a bodybuilder escoteira. Let's go, Juca, let's go. Eu sou a Joana Carvalho, sou aluna de Fisioterapia na Saúde de Santa Maria, no Porto.
Sempre andei em várias atividades, desde pequena andei no desporto, andava na natação, andei também no basquete, fiz vários tipos de dança, como balé, hip hop, pop e neste momento contemporâneo. Andei, andei na academia de música, toco violino e neste momento faço parte do grupo de jovens há 5 anos, a fazer 5 anos este ano. Neste momento estou no contemporâneo e no grupo de jovens e sinto-me uma pessoa ativa. Vou só deixar aqui. Sem querer tirar do resto, eu também andei na natação e também andei na escola de música com a Joana, por acaso, portanto, acho que é assim, peço imensa desculpa. A Juca estava aqui a dizer, então andei na escola de dança e a Mariana por trás. Porra, também! Então, olha, caso vocês não me conheçam, o meu nome é Jorge, estou desempregado. Estudei. Olha, pode ser que na próxima temporada haja a parte do vídeo, assim vocês também estão. Já sabem as caras que eu faço. Mas pronto, estudei turismo, não é? Já andei em imensa coisa. Andei no rancho, andei no karaté, andei nos escuteiros, agora ando no grupo de jovens, já andei na natação, já fiz atletismo, já joguei futebol, que pronto, coitadito, que eu não sabia fazer nada. Mas. Os pés esquerdos. Mas pronto, agora estou com a Juca no grupo de jovens há 4, 5 anos também. Nós entramos juntos, a gente quando é para entrar, a gente, vai embora. E pronto, basicamente, é essa a minha vida, pratiquei pouca coisa e seguimos firmes e fortes. E só para salientar que todos andamos na catequese juntos. Sim. E pois é, nós andamos os 4 juntos na catequese. Nós somos muito cristãos, Eu tenho memória de Dory, mas a Joana Mas eu lembra-se lembro. que nós dizemos. Pá, eu não me lembro, mas a Joana lembra-se. E se a Joana se lembra, é porque é verdade. Nós há bocado estávamos a falar disso, que nem nos lembrávamos muito bem de... Certas atividades. Olha, eu lembro-me, vocês é que estão tipo meias... E tu, Eu não me lembro de ti, ninguém se lembrava de mim na catequese. Eu tenho fotos contigo no retiro, portanto eu lembro-me. Bem, eu não tenho nada. Houve uma altura em que nós estamos a tirar uma foto, que nós andámos, imaginem, eles andaram juntas imenso tempo, mas eu só entrei no 10º ano com ela, para a catequese delas, para fazer o crisma e depois foi tipo... Tchau. Tchau. Vou embora. E então foi tipo, nós tínhamos de tirar uma foto no chão a fazer o número 10, só que elas não se lembravam de mim, então assim, eu estava lá no 10, pelo amor de Deus, eu estou lá. Eu estava... Essa foto apareceu no archive no outro dia, eu encontrei, eu tenho no PC. A minha apareceu nas memórias do Facebook. Também, é verdade. Sinto-me outra vez. Agora a Mariana vai A Pati ver. deve ter algumas memórias. Certamente que sim. Ela deve ter uma guardada assim no bolso, de vez em quando ela se matar soldados e olha Os para meus nós. favoritos. Ela se soube dizer isto. Ali no espaço dela tinha uma foto gigantesca nossa, tipo, os meus meninos. Nem parece que agora tem meninos mais pequeninos. Mas, voltando ao tema, pronto, nós achamos, e vou dizer nós porque acho que é uma opinião de nós 4 aqui, achamos que as atividades, estas atividades extracurriculares nos ajudam a moldar muito a forma como nós vivemos o nosso dia-a-dia e como é que, olha, a Mariana descobriu alguma coisa. Pois é. Nós ganhámos... Nós, não fui eu, foi o grupo de jovens, eu acho. E eu só estava a segurar, tipo, olha que nós Eu nunca estava ganhamos. com vocês no Magusto, porque eu estava a trabalhar pelos escuteiros no Magusto, portanto estava sempre na porta, vocês vinham lá ter comigo. Eu lembro-me. Eu estava sempre tipo Saudades do Magusto, a dar as xixinhas às velhinhas. Olha, nem tu estavas aqui. Nesta... Eu estou aqui, olha. Pronto, agora as meninas descobriram. Qual é a foto? Pedimos imensa desculpa. Eu acho que devias pôr em Isso é onde? Se calhar não estava. Foi a festa do envio. Sim. No fim. Eu lembro-me dessa festa porque eu enganei-me. Porque imagina, eu não ia à missa muitas vezes. Tipo, imagina, Sim. eu ia, mas não tinha essa cena de participar. E eu lembro-me que eu fui para as ofertas. E então eu pensei, bem, vamos olhar todos uns para os outros. Nós No fim fugíamos fazemos a sempre a ler. vénia. Nós fugíamos sempre a ler. Nós nunca queríamos ler. Eu era sempre Eu não sei ler. Continua a contar que eu acho que sei o que é que vai dizer. Pronto, então nós tipo, olhávamos todos uns para os outros para fazer. Eu pensava assim, vamos olhar todos uns para os outros em sintonia, fazemos a vénia. Só que nós tínhamos que esperar que os acólitos fizessem a vénia para fazermos todos juntos. Ou seja, nós fazíamos consoante eles. E eu olho para eles, para o resto da malta, e eu pensava assim, bem, já estamos em sintonia, vamos fazer. E começo a fazer a vénia, ninguém faz a vénia, e eu enganei-me. E depois eu ponho-me a pé, e depois quando eu acabo de pôr a pé, volto-me a baixar, parecia um maluco eu ali no meio. Encontrei a prova de que o Jorge estava De facto, retiro. no À beira da Joana. Claro. Pois é. Eu sozinho fazia quase. Tinha 1,90m, agora tenho 1,87m. Por causa disso. E está aqui o 10. O 10. Qual era a cor da tua camisa? Ora, está ali o Jorge.
Notas imenso que ela é Ai, gigante. As pernas. Ainda por cima eu tive que abrir as pernas para ficar a cabeça de alguém no meio delas, não foi? Olha que zero. Sabe que as pernas entreabertas, estás? Opa, esquece, são memórias. Recordar é viver, recordar é É, Eu viver. estava aqui. Também. Pronto, está aprovado. Eu acho que era esta a prova que nós precisávamos para elas perceberem que eu andei com elas na cadeira. Porque pá, às vezes acaba por ser. Pá, posso ter sonhado, não é? Nunca Se calhar se não era sabe. catequese. Pode ter sido um sonho assim, eu e mais algumas pessoas, mas nem todos participam. Olha, não é? já aqui conheço que é desde o quinto ao sexto. Yeah. Ah, já. Não, é tipo, tu estavas no quinto, eu estava no sexto. Pois. Pá, aí. Não sei como é que não me lembro de ti na catequese, juro por tudo. Lembras-te de mim na escola? É mais importante. Não, eu por acaso lembro-me. lembro-me muito dos Jorge. Paris de França. Paris de França. Fomos a Paris de autocarro. Foi uma chatice. Vivências. Eu lembro que alguém queria vomitar no meio da viagem, Eu teve não que ir lá vi para a isso. frente. E eu queria ir lá para trás, só que tipo as minhas amigas não queriam ir lá para trás, então tenho que ir no meio do autocarro. Fogo! Aquilo à festa! Era cozinha, que a festa. Xissa. Quem é que deu esse nome? Mas é verdade, a cozinha. Porquê que deram esse nome? Sei lá, devia ter um forno antes, Não ou sei, assim, mas toda a alguma gente cena. diz isso. Uma É sempre pia para lavar a Laura. louça. Os mais velhos vão para a cozinha. Ai, Ah, os eu gunões. lembro- essa Coisas coisa. mais sociais, Os maus da mais comidas. fita, os gunas mesmo. Malta, voltando ao tema, pelo amor de Deus. Nós já falámos imensa coisa, menos Nós tema. fazemos muitas tangentes. Ups. Mas, pronto, nós achamos que as atividades extracurriculares ajudam-nos a construir uma melhor versão de nós mesmos, tanto para a nível pessoal, de relações interpessoais, a nível profissional, imensa coisa. E acho que nós somos muito à prova disso. Eu falo por mim, eu sempre fui uma pessoa muito reservada e depois que entrei para a catequese, vou dizer catequese, que acho que é melhor a catequese, comecei tipo, a partilhar mais a opinião e depois entrei para o grupo de jovens e aí é que foi tipo mesmo bro, fala, e eu começava a falar e agora não me calo. Não, imagina, antes eu falava mais com as pessoas que tinha à vontade e agora Consegues e agora ter tenho um mais à podcast, vontade. estão a ver? É, tipo, agora eu gravei um episódio com gente que eu não conhecia de lado nenhum e foi tipo super tranquilo, super natural. E então eu acho que foi uma coisa que, estão a perceber, ajuda-nos muito na relação. Sim, é um Com veículo outras para nós pessoas. conseguirmos tipo, ter um crescimento pessoal, para conseguirmos estar à vontade para falar a nossa opinião e demonstrar Sem, o que sem realmente medo queremos. Sim. de alguma forma sermos criticados. Mas pronto, é uma coisinha que uma pessoa vai construindo. E depois também, tipo, a nível pessoal, a percebermos a nós mesmos e a ver qual é, tipo, a chegar a perceber quais são os nossos limites, muitas vezes. Acho que isso, tipo, mais a nível de desporto e assim conseguem perceber. Já fizeram cagada. É. Mas pronto, acho que toda a gente partilha da mesma opinião, ajuda-nos a crescer. Porque senão não estávamos também em tantas coisas. Sim. Exato. Eu acho que eu precisei de fazer tipo 3.000 coisas para descobrir a cena certa. Sim, e acho que imagina no momento em que tu sais da tua zona de conforto Eu ia e dizer tipo isso. entras nessas situações e quando o teu crescimento pessoal realmente floresce, porque tu quando sais da tua zona de conforto é que cresces, na zona de conforto tu deixas de estar. Yeah. Portanto, eu acho que quando nós entramos nestas coisas estamos a sair da nossa zona de conforto e deixar haver o crescimento pessoal natural e que deve haver. Torna-nos mais fortes também, tipo, para muita coisa. Mas eu ia dizer uma cena e tinha uma cena que ia ao de encontrar aquilo que estavas a dizer agora, só que eu esqueço-me bem. Eu tenho que deixar de comer queijo. Como queijo às rodelas. Mas, Era a questão da zona de conforto e fazemos muitas atividades, certo? sim, porque imaginem, nós pá, porque agora o que eu estou a pensar é o que tu acabaste de dizer, então não vou voltar a dizer para não estar aqui a repetir, não é? Mas já, malta, saiam da vossa zona de conforto, porque é assim que vocês crescem. Mas não seja, imaginem, saem da vossa zona de conforto, não corre tão bem como vocês esperavam, mas ao menos acabam por tirar uma lição. Mesmo que não tenha corrido tão bem, se calhar aprendes que se calhar da próxima vez já não faço assim, faço de outra forma. Siga outros E quanto caminhos. E quanto mais não seja, ou seja, a tua zona de conforto, experimenta cenas novas e percebes, se calhar, ou encontras outras características tuas que nunca achaste que terias, por exemplo. Exato. E tipo, mesmo para o futuro, conseguem ver, tipo, ok, este caminho, já fiz este caminho, não correu da melhor maneira, vamos tentar outro. E a pessoa vai fazendo imenso, tipo, construindo uma personalidade mais forte e tipo, uma forma de viver a vida diferente e mais... E mesmo para a gente que, pronto, futuramente vá para o mundo do trabalho e para a parte mais profissional, isso são todos soft skills, tipo, por exemplo, eu vejo isso como ajuda. Eu estou na parte, sou coordenadora da divulgação, ou seja, uma cena mais criativa, uma coisa mais de gerir redes sociais, que não tem nada a ver com o curso que eu estou a tirar. Eu lembro-me de teres falado disso comigo há uns tempos atrás. Sim, tipo, mas é uma parte de mim que quem me conhece sabe que
que eu tenho, tipo, essa parte da comunicação, essa parte de inventar ou pôr as coisas mais bonitinhas e assim. Eu acho que é como imensas atividades que nos podemos inscrever e participar, que encontramos outra parte de nós que se calhar nunca pensávamos que tínhamos essas qualidades, pronto, a parte da criatividade sobretudo, eu sou exemplo disso. Mas pronto, malta, vamos começar do início dos inícios, assim. Claro que nós, quando nós começamos tipo, a praticar algum tipo de atividade, muitas vezes somos colocados pelos nossos pais, responsáveis, whatever. Mas como é que vocês começaram? Mariana, tu entraste nos escuteiros pai com 5 anos, segundo as nossas contas. Yeah. As nossas contas, parece que fizemos todos aqui uma conta. 1, 2, 3, 4. Mas entraste, mas foste porque quiseste ou foi tipo assim, olha Mariana, então, existe esta oportunidade, queres aproveitar? Imagina, quando nós temos essa idade, claro que pode haver ali alguma coisa que tu realmente tenhas assim, uma forte opinião para. A mim eu posso Com dizer 5 anos de idade, só se fosse tipo, sim, mãe, não imagina. quero peixinho. Não, imagina, o meu irmão já andava nos escuteiros, portanto eu quando vi o meu irmão ir para os escuteiros, depois quando cheguei à idade, que é aos 6 anos, a partir do momento em que podemos entrar nos lobitos, eu aí disse à minha mãe, olha, quero ir para os escuteiros e não sei o quê, e tipo, claro que não foi uma escolha minha, claro que foi um bocado, por exemplo, eu tinha o meu irmão lá e foi por influência de, tal como agora quando agora a minha prima mais nova, eu estou a dar influência para ela vir para os escuteiros também, portanto, acaba por ser uma influência, mas também uma escolha própria. Percebes? Portanto, sim, foi pelos meus pais, não fui eu que, olha, eu quero ser dos escuteiros, só porque sim, tipo, não é? Mas ao mesmo tempo também foi uma escolha minha. Foi tipo uma cena das duas partes. A mim, imaginem, quando eu comecei a fazer atividades, foi porque imaginem. Eu aqui a criar toda uma linha condutora, mas a começar do meio, e então falta tipo o que estava atrás. Imaginem, quando comecei a fazer desporto, foi tipo, olha, vamos abrir uma equipa de futebol em Touguinha, vamos todos, e tipo os meus amigos iam todos, eu fiquei tipo, me vou ficar de fora, o que é que eu percebo de futebol? Nada, eu dizia para eles gravarem o jogo de futebol, que queriam ver, e depois viam. E depois, para mim fazia imenso sentido eles gravarem o jogo de futebol e depois irem ver. Para eles era tipo, e eu vou festejar o gol depois, festejas na mesma, tipo. Só que agora, claro, que não faz sentido. Pá, se não vais ver o jogo hoje, vês depois a... Claro. Exato. Mas eles estavam tipo assim, vamos todos para o futebol. E eu assim, bota, não percebo nada, vamos embora. Houve um jogo que eu entrei no jogo e o árbitro apitou para acabar o jogo. E eu fiquei, obrigado! Agora que era o meu momento de brilhar. Obrigado. E depois houve um jogo que tinham marcado gol na minha baliza e depois eu vejo o moço a correr com a bola e eu pensei, bem, tenho que ir atrás da bola. Ou seja, a bola tinha que ir para o meio do campo, não é? Para voltar a começar. E eu assim, lá vou eu, todo feliz, todo contente. Ou seja, eu não percebia nada de futebol. Mas pronto, comecei a fazer futebol, depois eles perceberam assim, bem, este aqui é uma gazela. Puseram-me a fazer atletismo. Este aqui é uma gazela. E foi assim que, pronto, comecei no atletismo. Ganhei medalhitas do atletismo. Fiquei em primeiro lugar no corta-mato da escola. Cada Jorge. Foi só no último ano, mas ao menos fiquei. Não interessa, é sempre bom. Claro. E, eu bafava sempre no corta-mato. e pronto, depois foi mais por conselhos de psicóloga. Foi tipo, olha, eu acho que ele para criar relações tem que tipo fazer isto, ou para se defender tem que fazer aquilo. E então pronto, fui fazendo mais cenas. Mas, ou seja, nunca foi uma vontade minha e foi sempre mais uma vontade dos outros. Por exemplo, quando eu fui para a catequese aqui de Vila de Conde, eu fiquei tipo, só vou porque tenho que fazer o crisma, e porque a minha mãe estava tipo assim, olha, eles estão a fazer a preparação, vai começar agora. Eu, pronto, mas depois quando entrei no grupo de jovens, foi tipo, bota. E nem era uma cena que me sentia muito à vontade, que havia muitas vezes que eu ficava tipo assim, acho que eu não vou. Eu acho que hoje eu não vou. Só que depois lá aprendi bué a cena da responsabilidade e como é que tipo, se eu me dizia que tinha que estar lá desde o início, ia tipo do início ao fim e pronto. É um compromisso. Exato. Sim, sim. E então, acho que a única cena que eu disse assim, eu quero mesmo, foi tipo escuteiros, assim, mais, pronto. Mas de resto... Não, escuteiros não, grupo de jovens, eu estava a querer dizer. Para os escuteiros foi tipo aconselhado pela chotora e... Isso acontece às vezes. E então, porque os escuteiros ajudam a criar muita relação interpessoal entre pessoas com... Sim, e ajuda também a crescer um bocado. Porque rodeias-te com pessoas que são diferentes de ti. E a mim deu também boa responsabilidade em muitos assuntos, mas nunca foi a minha cena. Sim, não é para todos. Imaginem, eu tive 4 ou 5 anos nos escuteiros e sempre fui tipo... E se calhar passei muita imagem de ser tímido porque nunca me relacionava com ninguém. Depois num ano no grupo de jovens eu estava tipo... Não, tipo, eu sou tímido, mas eu... Quando me sinto à vontade... Não tímido completamente. Olhem, eu sou uma pilha Duracell. Coelhinho Duracell.
Mas tipo, lá, imagina, tive 5 anos nos escoteiros, mais ou menos, e sempre fiquei no meu canto. E agora entrei no grupo de jovens, quando entrei no grupo de jovens, um ano depois, eu já estava tipo, parecia que os conhecia há imenso tempo, então... Sim, por mais que às vezes nós gostamos das coisas, nem sempre encaixamos nelas da melhor Exato, forma. às vezes, por isso, malta, não desistam logo na primeira atividade. Às vezes não é, por exemplo, no karaté, quando eu andei no karaté, eu fugia toda a gente. Também eu levei imensa porrada lá dentro. Só que dá pontapés ao Jorge ao chão. Eu fiquei uma vez com o braço pisado, porque estava, imagina, depois nós treinámos luta entre... E fiquei tipo, olha, eu não quero isto para mim, vou-me embora. E pronto. Mas também acho que nunca foi uma cena de eu querer, foi sempre mais, olha, podias fazer, e então eu fazia. Até agora. E tu, Juca? Mariana, já falaste? Não. Desculpa, é que eu estava tipo... Vamos fazer a alternância. Yeah. Acho que quando eu fui para a natação e assim, eu não me lembro se foi por vontade própria ou não. Cuidado. Sinceramente, era bastante Natação pequena. É uma cena, eu acho que é mesmo uma base. É uma Sim. base. Sim, porque tu ias quase em criança, quase E bebê, que era mesmo para no não... balé, Eu não mesmo sei quando nadar. Era super pequena, não me lembro. Agora, quando comecei a explorar mais alguns tipos de dança, como hip hop, foi mesmo porque eu quis. Entrei na catequese em primeiro ano. Não, obviamente própria. não. Porque eu quis, adorava-se Nosso Senhor. Obviamente que, Jesus é meu amigo, Jesus é meu irmão. que havia... Obviamente que havia alguns anos que eu queria sair, mas depois, eu acho que foi a partir do 7º ano que Pois, comecei aí já. a querer... Mentirosa, só ias lá pelos amizades. Sim, eu acho que foi ali no 5º e 6º que tu davas ali o Ficou aquele bom. salto. Ficou bom, mas de- depois no 7º ficavas tipo, ok, eu quero ir. Aliás, nós no 11º nós gostávamos tanto daquilo que fazíamos um encontro por mês. Sim, que íamos ao jantar todos e tudo mais. Sim, e depois, tal como o Jorge disse, eu quis entrar também no grupo de jovens por vontade própria. E continuo até hoje. A Pati do outro lado. Tens-me mandar isso, que ela pela o orgulho. O grupo de jovens transforma as pessoas. Bates forte cá dentro. Pronto, ok. Então, sobre essa questão de se fui tipo obrigado, se foi por minha vontade. Então, foi, como estava a falar da natação, foi para aí no 3º ano que a minha mãe disse assim, bem, acho que é a altura para começar a fazer uma atividade ou assim. E na altura lembro-me que ela estava assim, então, ou vais para a natação ou vais ali para o violino. Ela queria que eu fosse ali para a academia, Yeah. para o violino. Opa, e eu... Pronto, o desporto está-me nas veias, tipo, já os meus tios, os meus pais jogaram e tudo, futebol, então o desporto está-me nas veias e eu disse, eu quero ir para a natação. E eu acho que é mesmo importante, eu quero que os meus irmãos também vão. Só que com isto de Covid, a piscina fechou e assim, então não há aquela vontade que havia há uns anos atrás. Uhum. Se atirar Então- é tudo, claro. Então foi ali no 3º ano que eu comecei a natação e continuei para até aqui ao 8º ou 9º. Eles até me disseram se eu queria ir para o federado e assim, só que eram treinos bidiários, 6 da Yeah, manhã, a mim 6. E eu lembro-me disso. Isso exige não só de nós, mas também dos nossos pais. Vou estar a obrigar a minha mãe a sair de casa às 6 da manhã para depois se calhar descansar um bocadinho para sair às 8 para o trabalho. Não me fazia muito sentido, nem era uma coisa que eu quisesse assim tanto. Pronto, então foi aí que começou essa parte das atividades extracurriculares. E depois, no 9º ano, acho que foi no 9º ano, 8º, não sei. Eu, pronto, já andava no desporto escolar, como eu disse há bocadinho, e eu no 9º ano estava num distrital de badminton e houve um treinador que disse, olha, pronto, eu gostei de te ver jogar ou assim e vou criar um clube de badminton que é associado ao CDP, o Clube Desportivo da Póvoa, e quero que tu venhas, pronto, comeces a equipa. E pronto, fez isso com outros colegas meus e de outras escolas da Póvoa, Vila de Conde, e foi aí que começou o badminton na minha vida, mesmo a sério. Pronto, porque eu já nessa altura no desporto escolar, pronto, ganhava umas medalhitas, muitos sábados de manhã dedicados a isso, seja na Junqueira, na escola básica, como no Vila de Conde, depois comecei distritais, regionais, e pronto, foi aí que foi a parte do desporto na minha vida. Sobre essa parte do que é que me trouxe e assim, o desporto, ou o desporto escolar e assim, deu-me muitas amizades também, porque a gente conhece pessoas de outros sítios, de outras, tipo, outros distritos, outros clubes, com outras idades também. Eu treinava com imensa gente mais nova que eu, porque na altura não tinha muitos mais velhos. E pronto, acho que foi um bocado isso. E pronto, hoje em dia não estou no desporto porque na entrada da faculdade não dava para conciliar tudo. E pronto, uma pessoa teve que fazer opções. E no ano passado, 2021, né? Com a questão da pandemia, assim, criei então um grupo de voluntariado com os meus amigos. Vai fazer agora um ano, tipo, é bem estranho.
em março. E pronto, tem sido uma das minhas prioridades, dou explicações presenciais, estou na parte da divulgação, a coordenar, pronto, digamos assim, tenho a minha equipa, estou nas redes sociais, etc. E nós, por exemplo, esta semana fomos fazer uma apresentação à essa de Queiroz e a professora perguntava-nos: mas o que é que vocês retiram disso então? O que é que vocês ganham com isso? A questão é que, fisicamente, nós não ganhamos nada. Nós não recebemos, obviamente que não, porque é algo totalmente voluntário e gratuito, mas ganhamos a parte tipo emocional, a parte de pessoal, tipo, de crescimento. Tu, por exemplo, nesta questão do voluntariado, tu vês pessoas em condições Realidades diferentes. que tu nunca tiveste, pronto, felizmente, percebes? E tu vês, por exemplo, na questão das explicações, crianças que não tinham um lápis ou um caderno em condições, percebes? E pronto, acho que essas coisas fazem-nos crescer muito. Pronto, é uma realidade das próprias empresas e também depende do curso, mas veem isso na nossa proatividade, se estivermos nesses projetos e assim, porque não adianta tu seres um aluno de 20 se não tiveres alguma coisa extracurricular. Inclusive, eu soube disto quando fomos fazer essa apresentação, há faculdades que dão uma bolsa, ou dão uma bolsa de estudo, a alunos que estão em voluntariado. Eu não sabia disso, portanto pode ser um 2 em 1 para quem não tenha condições. E pronto, acho que, resumidamente, acho que é. Eu acho que já tinha ouvido falar dessa cena da bolsa para o voluntariado, mas também não tenho a certeza, por isso não vou dizer assim. Eu de certeza que ouvi, mas acho que já tinha ouvido falar também, porque às vezes passa tipo, notícias e assim, então pronto, acho que já pronto, deu-me assim, falaste nisso e o meu cérebro ficou tipo, acho que já ouvi falar sobre isso. Mas pronto, agora estamos aqui a falar também da cena de entrarmos muito jovens e assim, muito novos para estas atividades. E pronto, acho que é, como diz o ditado, pequenino é que se torce pepino. Só que sentem que atualmente as crianças são tipo sobrecarregadas de atividades. E esta semana, foi a semana passada, estava eu, a Juca e a Pati, e por estarmos a falar sobre isto é que eu me lembrei que podíamos pôr isso no episódio. Porque ela acha que, por exemplo, a Pati acha que as crianças agora são sobrecarregadas de atividades. Claro que faz bem ter algo para fazer para além da escola, mas, por exemplo, depois mete na música, mete na natação, mete tudo ao mesmo tempo. A questão do ensino no articulado também, as crianças estão na escola e depois a parte da tarde é no articulado. Sim, eu estava nesse ensino e eu lembro que no segundo ano eu tinha natação e tinha a academia de música e tive que desistir desse ano da academia de música porque tinha muitas atividades e então não conseguia fazer tudo. E depois no terceiro ano regressei, mas sim, essa parte do articulado. Em qualquer, não tínhamos a música na escola, na escola básica não tínhamos, mas tínhamos mesmo muita carga horária e acho que é nessa altura que temos que também ter várias experiências com os pais, crescer com os pais, estar em casa, brincar. E acho que neste momento as crianças não têm isso. Têm demasiados estímulos, demasiadas atividades e há coisas que se calhar não os vão conseguir fazer crescer. A vivência com os pais, com os avós, falando da questão do telemóvel, da tablet, nem vamos das tocar nesse crianças assunto. que nem sequer experimentam o ar livre, experimentam fazer outras coisas em casa. E ficam só focados naquilo, então eles já estão focados na escola, nas atividades, chegam a casa e têm outro estímulo que ainda é pior. Pronto, isso depois vai acabar por que quando eles crescerem, eles vão ter déficits, entre aspas, relacionadas a não terem esse tempo livre. Mas a questão do ar livre é uma coisa que ficou tipo perigosa, infelizmente, porque nossos pais diziam, com a tua idade eu brincava na rua. Tu hoje em dia não vês uma criança aqui na cidade, no meio da rua. Tipo, não, é quase impensável. Sozinha não vês. Eu lá à frente da minha casa, lembro-me quando eu era mais novo, que tipo, durante o verão, nós estávamos sempre ali batidos, eu e o meu grupo de amiguitos. Nós estávamos lá sempre batidos, tipo, jogar à bola, a jogar escondidas, a correr tipo atrás, tipo, feitos malucos, literalmente. E imaginem, não é muito movimentado, então nós andávamos mesmo na rua, tipo, naquele passeio à frente. Pronto, agora no verão não se ouve uma alma na rua e é tipo mesmo, pá, imagina, para mim que vivi de uma forma, ver isto assim, eu fico, pá, é um bocado mau, porque depois o que é que eu penso? Estão todos em casa fechados a jogar. Mas Não sei, imagina, por acaso, eu estava agora, quando vocês estavam a falar, estava a pensar, por exemplo, eu fiz
a natação, ao mesmo tempo que estava a fazer os escuteiros, ao mesmo tempo que estava na catequese, ao mesmo tempo que estava na dança. E eu não acho que, imagina, me sobrecarregou. Eu acho que até, tipo, deu a ideia de que, por exemplo, eu tinha os tempos com a minha família, tinha os tempos de estar com eles e depois saía e espairecia e tinha realidades diferentes, tinha situações diferentes e acho que aí ajudaram muito porque consegui ver, tipo, imensas faces das moedas diferentes que existem neste mundo e acho que me ajudou a mim. Eu acho que às vezes aqui, o que se calhar vemos nas crianças agora é que ou elas não têm aquele tempo do meio, imagina, vão da escola para as atividades e das atividades para casa e dormem. Eu acho que é mais aí, porque se calhar agora as aulas e a carga horária que eles têm é pior, no sentido em que imagina, não lhes dá aquele tempo livre em que eles iam para o colégio correr com os amigos, ou que iam para a avó correr com os amigos da rua da avó. Eu acho que é mais aí, eu tinha muito essa realidade que eu ia para o colégio, eu ia tipo ter com a minha avó e brincava com os meninos da rua. Eu acho que é essa coisa que falta e não em termos de atividades, porque eu acho que nada aumentou assim tanto. As crianças continuam a ir para a natação porque os pais querem que as crianças saibam nadar, as crianças continuam a fazer um desporto. Eu acho que isso é normal, porque também, percebes? Não sei, é a minha opinião. Não, se calhar não tenho tanta opinião de que se calhar aí, olha, não vamos ter por tanta coisa. Porque se calhar, como tu viveste isso dessa forma... Sim, sim. Porque isso depois também te ajudou, de alguma forma, a gerir melhor o teu tempo para tudo, não é? Sim. E se calhar para ti agora é uma coisa Porque é uma questão de calendário. Se tu normal. organizares bem o teu calendário, tu consegues fazer muita coisa que tu queres. Por exemplo, a Mariana chegou aqui, eu perguntei, ela veio com um livro, eu fiquei tipo assim, vais estudar? Ela assim, não, é que eu hoje tenho muita coisa para fazer. Então imagina a agenda da Mariana, tipo, de telemóvel, assim, com várias corzitas no Tá, sim, calendário. senhora, para o Google dia. Calendar a dar-lhe forte. Tipo, imagina, eu não estou assim, eu tenho assim umas corzitas, mas não é tudo no mesmo dia. É tipo, eu tento dividir pelo mês todo, que eu também não sou assim nenhuma máquina. Mas acredito que essa forma de teres tudo ao mesmo tempo, entre aspas, te ajudou a gerir o teu tempo, a aprender a gerir o teu tempo de uma forma diferente e atualmente consigas fazer mais do que uma Moldar coisa. as coisas, Yeah, sim. de uma só vez. Por exemplo, eu nunca fiz tudo ao mesmo tempo, mas houve uma altura em que eu andava no rancho e nos escuteiros ao mesmo tempo. Eu disse que andei no rancho, eu andei no rancho. Sim. Andava no rancho e nos escuteiros ao mesmo tempo. O que é que me chamava mais a atenção? Os escuteiros. Porque eu, tipo, não sei, chamava mais a atenção que o rancho. Só que estava primeiro no rancho e depois é que estava nos escuteiros. E então a minha mãe disse assim, não, tu comprometeste com o rancho primeiro. Sim, vais chega a ficar com uma o rancho. questão de escolhas, sim, porque E, imagina, já tive colegas meus que andavam comigo nos escuteiros e que andavam ao mesmo tempo numa dança e que eram federados, num desporto e que eram federados e não sei o quê, depois chegou uma altura da vida deles que eles tiveram de fazer uma decisão, ou era os escuteiros ou era desporto, porque não dava para tudo ao mesmo tempo. Eu acho que também estás a ver, ajuda-te depois, com coisas assim um bocado, tu pensas se calhar fúteis, estás também a conseguir ter uma decisão e um poder de decisão tu próprio como mais novo, que depois quando cresces te ajudou, se pensares bem assim, percebes? A mim, por exemplo, imagina, essa cena de decidir, de escolher entre duas cenas, não sou bom. Tipo, eu não sei. Mas se me faz pensar muito, é porque realmente Tens não é uma de manter. cena que... Eu acho que se estás a pensar nos dois é porque realmente não queres abdicar de nenhum. Sim, mas, por exemplo, em relação às cenas, por exemplo, imagina, tenho que escolher entre, por exemplo, o grupo de jovens. Imagina que eu andava no grupo de jovens e nos escuteiros ao mesmo tempo. Eu tinha que escolher entre um dos dois. Tipo, se me faz escolher já por si, eu já fico. Qual é que é mais. Como é que se diz em português? Portanto, faz mais sentido. Sim, Yeah. às vezes é o que faz mais sentido para ti e para a tua Yeah, vida. Ou até um momento em que por exemplo, estás. Claro. nunca consigo escolher. E então, por exemplo, em relação à roupa, quando vou escolher roupa, eu fico tipo assim. Ok, se me faz pensar muito é porque não vale a pena. E então Vai nunca... é outra coisa. E acho que isso foi uma cena que eu vim a aprender com as cenas. Se, por exemplo, mesmo a nível de problemas e assim, se te faz pensar muito naquele problema, das duas uma. Ou é uma cena mesmo grave que tu precisas de resolver, ou é tipo só, tipo, está ali só mesmo pica-miolos Claro. e pronto. Isso foi uma cena que eu vim a aprender com todas as 300 atividades que eu pratiquei durante a minha vida. Mas qual era a pergunta que eu tinha feito? Sobrecarregar as crianças com Sim. atividades. Olha, eu, por exemplo, os meus irmãos, eu vejo, o Martim está no futebol e a Maria está na dança. O Martim tem 2 vezes à semana. Eu sei perfeitamente que naqueles dias do futebol, o meu tem então as aulas, vai para o futebol, chega a casa, janta e não sei o quê, está estourado, percebes? Eu acho que essa parte de sobrecarregar tem muito, mas tipo, quase 100% a ver com a idade e com também o estilo de vida. Porque lá está, se fores uma pessoa que está habituada sempre a andar de atividade para atividade, se os pais têm
essa possibilidade de pegar em ti e levar-te, por exemplo, a natação, que nós estamos a falar um bocado federado, às 6 da manhã e não sei o quê, percebes? O sobrecarregado às vezes é a questão do quem corre por gosto não cansa. Mas pronto, eu acho que também tem a ver com a idade, com o estilo de vida e também a vontade da criança estar na atividade. Sim, porque tu às vezes, não é ignorar, mas tipo, o cansaço vale a pena por uma coisa que tu gostas, é isso que tu dizes, tipo... Tu fazes o esforço por aquela... Imagina, tens que acordar muito cedo para ir para aquele sítio porque é longe ou assim. Tu sabes que vais gostar quando chegares lá ou que vai valer Que vai a pena, compensar. que já não Sim, o esforço vale a pena. Mas eu acho que é muito aquilo também que a Mariana estava a dizer há bocado, que a Mariana Rodrigues estava a dizer há bocado, que é a cena de não há aquela pausa entre uma atividade e a outra, e se calhar é... Depois saltam de explicação em explicação ainda na primária, é assim um bocado estranho. Tipo, como as crianças só veem, vamos chamar a isto o nível, a cena profissional delas, não é? Porque é escola, depois vão fazer outras coisas. Às vezes nem são coisas que eles gostam, mas que os pais puseram. Como lhes falta aquela parte de animação, tipo, estar com outras crianças, divertir-se. Porque na escola é o quê? Tipo, 15 minutos de intervalo? Sim, os intervalos. Só, de longe a longe, e pronto, acaba. Agora, falta-lhes aquela parte mais dinâmica de estar com os amigos, estar com a família, assim. E então acho que é muito... havia de haver tipo ali um break para eles fazerem isso, um intervalo. Para eles... Parece que agora é tudo para eles muito junto, muito unido, parece que não param um bocado. E depois também é muito... Se não fazem, ou é porque os pais tipo, não incentivam. E pronto, e depois acho que agora também as crianças agora também não sabem defender de uma forma a que não seja agressiva. E acho que nós aprendemos muito a defender-nos entre aspas, não é? Não só ao nível... Sim, uma barreira, é mais uma barreira pessoal. Elas defendem-se mais, tipo, agressivamente, e nós acho que conseguimos, por causa de tudo o que já fizemos, conseguimos defender-nos de uma forma mais à base da conversa. Claro. Eu ia fazer aqui uma coisa, mas eu não vou dizer. Mas não posso dizer. Nem a cabeça está tipo assim, diz. Não posso. Eu vou... Agora estou curiosa. Ok. Diz. Estás a ser? Ok. Não pode. Percebeste? Segredos. Não pode. Ai, sorte. Juro, estava mesmo aqui. Estava mesmo popping aqui na minha cabeça. Eu pus um tweet. Espero que chegue a ele. Então é por isso que eu me lembrei, porque eu acho que li. Em algum lado? Sim. Pronto, deve ter sido eu. Eu sou um influencer, estás a perceber? Eu chego a qualquer um. E aproveitando esta ideia de pronto, nos defendermos e assim, sentem que de alguma nós aprendemos com as atividades a defender-nos e a falar, e assim. Sentem que vos moldou mesmo de forma, não é, drástica não é a palavra correta, mas vou usar essa palavra para ser mais fácil de perceber, mas que vos moldou de forma mesmo drástica, e que vocês notaram logo mesmo uma diferença a prática dessas atividades. Eu vou falar por mim, por exemplo, eu quando entrei no grupo de jovens e na catequese com vocês, a Joana está tipo ao rumo. A Joana está aqui na reação. Mas quando entrei no grupo de jovens e na catequese mesmo com vocês, eu nunca fui muito de partilhar a minha opinião, ficava sempre no meu canto, tipo, por favor não falem comigo, eu estou aqui tão bem. E pronto, com o tempo fui... E consigo notar mesmo esse crescimento de que agora eu consigo dar a minha opinião, não tenho tipo medo de que eu diga alguma cena e as pessoas ficam tipo... Se as pessoas olharem de canto eu fico assim, bem, será que eu disse alguma coisa mesmo má? Que não, mas é a tua faz opinião sentido? e isso vai ser intitulado a tua opinião. Sim. Exato, mas antes eu não partilhava, e quando partilhava se de alguma forma me cortavam a opinião, eu ficava tipo, ok, desculpa. Não falo mais. Eu pedia desculpa por partilhar tipo, os meus pensamentos. E agora não, agora tipo, se for preciso eu falar, eu falo, sem medo, sem nada. E notei mesmo isso, tipo, pronto, desde que entrei no grupo de jovens. E também notei que aprendi a comunicar de outra forma, não é? Claro. Então, mas vocês sentiram isso? Por exemplo, eu vou-vos perguntar se vocês conseguirem dar um exemplo também para ser mais... Juca, não podes usar o mesmo que eu. Mas eu vou ter que usar, porque realmente eu também era muito assim, tipo, não quero dar a minha opinião. E agora vê-se que os mais velhos que somos nós
conseguimos dar mais facilmente a nossa opinião e os mais novos ainda estão nesse processo. E parece, agora é que estás-me a fazer pensar, que nós estamos a fazer o trabalho que os outros fizeram connosco, Sim. e então é Mas aprender com os outros, fazer igual e tipo, montar à nossa maneira e... estar mais à vontade, ter mais responsabilidade. Ou seja, venham para o grupo de jovens. Daqui a pouco nós vamos, Sábado às 7 da tarde. nós vamos bater todas as atividades. A Mariana daqui a bocado assim, pratiquem badminton. Pratiquem desporto. Eu Yeah. sou super apologista de desporto. O desporto escolar, as pessoas não têm noção. Porque é de graça, acaba por... Graça. Olha, E recebemos comidinha, e eu podia recebia ser um comida. episódio, estou a falar sério, podia ser um episódio só sobre o desporto escolar, sobre as atividades. Há imensa coisa. Eu, quando fui aos nacionais e regionais, não, havia desportos que existiam em desporto escolar que eu não fazia ideia. Ficava assim aqui na zona, não sabia que isso existia. Uhum. E levou-me a experiências incríveis. Eu houve um nacional que nós fomos ao Zumarino um dia. Tipo, e tu pensas assim, aí, um bilhete de ar é um rim, estás a ver? E Yeah. fomos ali de graça, tipo, imensas experiências. Tipo, é incrível mesmo. Só tenho a incentivar. Porque às vezes as pessoas ficam, tenho que ficar mais uma hora do meu dia na escola. Bro, fica com os teus amigos, tipo, rodeia de pessoas, ou conhece Até pessoas fazes, novas. é isso que eu ia dizer. Até Conheces acabas por pessoas conhecer novas. pessoal novo e são pessoas que depois também têm interesses em comum e depois vocês estão tipo, ué, amigos. Claro, é. E depois é mais gente para dar prendas no aniversário, malta. Estou a brincar, não sejam fúteis. Mas eu tenho a certeza, e eu tenho imensos amigos ainda do badminton, do desporto escolar, que foi essas experiências que me permitiram conhecê-las, ou até que conhecia da escola, mas que no desporto escolar as amizades se fortaleceram. Íamos para os torneios juntos, vinhamos, ou até na cena das medalhas, ou distribuir os lanches e tudo. Opa, olha, bom para o desporto escolar. Vá. Não sejam. Ia dizer uma coisa. Mas, Claro, agora. desculpem, nós estamos aqui a fazer sinais porque a Joca perguntou-me se estava a fazer. Eu acho que tu consegues. Eu acho que tu consegues sair e nós continuamos o assunto, tipo, pode ser um Sim. bocado mal. Tem que trocar a roupa, obviamente. Yeah, mas é assim, nós estamos aqui todos na treta há bocado e então nós Atrasou. começamos. Yeah, por isso. Nós representamos. É, amiga. juro. Yeah, Estás aqui connosco. a Joca vai ficar até aqui, até. Também a minha opinião é por causa dele. Sim, Yeah. é o grupo de jovens. Porque a Joca, eu falo do grupo de jovens e a Joca por trás está tipo assim, uhul, bro! Mas é verdade. No Sim, represent! Todos no grupo de jovens. É verdade. Mas e tu, Mariana, escuteiros, eu acho que também Sim. tenho uma opinião. Eu sempre tive uma coisa em mente que a minha chefe diz-me sempre, e que é: os escuteiros são um sítio para errar, são um sítio de errar e crescer. Portanto, eu nos escuteiros sempre fui tanto dada a certas situações que às vezes quando somos adultos somos postos nesse momento, tipo como competição, como realidades diferentes, como tudo. Eu acho que os escuteiros puseram muito desde nova com esses momentos que eu, como uma criança, tinha que estar tipo, ui. Atualmente, ok. cada vez mais. Sim, e depois imagina, eu acho que agora como adulto, uau, sou um adulto. Agora como adulto, imagina, eu olho para trás e digo, ainda bem que tive essas oportunidades de ver isso de outra forma, porque agora já não é tão choque, agora já sei tipo, mais ou menos como navegar essas águas e como alterar. E imagina, agora eu entrei numa nova, sim, porque isto é sempre assim, eu mandei-me para um novo projeto e estou num projeto que é semi-regional, semi-nacional, que é o Cenáculo nos Escuteiros, e aquilo, imagina, eu já fiz amigos, graças a isso eu fui a uma atividade nacional em que dormi com 0 graus quase e fiz amigos de Ela ali a Viagamim, bater o fiz diante. amigos de Barcelos, fiz amigos de Setúbal e continuo a falar com eles e continuo ainda agora tivemos a mandar mensagens aos outros para ver se partilhávamos umas cenas e eu acho que, imagina, isso fez-me muito, percebes, ter esse crescimento pessoal, tipo, ter novas realidades, ter novas situações que depois como adulto me fizeram saber lidar com elas de melhor Yeah, forma. Porque depois nós estamos em. Por exemplo, eu vou falar de uma experiência. Eu esta semana eu estive numa. Como é que eu vou explicar aquilo? Era uma segunda fase de uma entrevista de emprego e um dia de experiência. Sim. E então eu estava lá com um moço que era da minha idade e eu tinha andado, tipo, imagina, eu olhava para ele e ele parecia-me um nabo, mas tipo, não quero parecer rude ao dizer que ele parecia um nabo, mas é porque eu como vivi muito de outras formas de aprender a comunicar, de tipo, outras formas de viver a vida. Estava lá um sim que era da minha idade e ele parecia-me um nabo, porque ele não parecia que sabia... Pá, estava sempre dependente, percebem? E então, eu sei que sou bué autónomo em relação a bué de cenas. Se ninguém vem comigo, eu faço as coisas na mesma. Sim, Se ninguém faz
comigo eu faço sozinho. Sim, por se eu isso, não faço por mim, porque é que vou fazer yeah, pelos e outros? eu Não. sentia que ele procurava sempre algum tipo de aprovação quando dizia alguma cena. E ele tipo, ai, não sei explicar. Eu sinto-me muito adulto ao lado dele, percebem? É isso que eu estou a querer dizer. E acho que isso veio muito a partir das tudo o que eu já fiz. Claro. Tudo ensinou-me alguma coisa. Todas as cenas. Menos o Karaté, porque o Karaté ensinou-me que eu não posso andar à porrada porque eu não me sei defender. Fico pisado. Mas fica assim um bocadinho com uma nódoa, mas tranquilo. Mas é isso, as coisas ensinam-nos mesmo a ser adultos com. A ser Sim, mesmo porque te adultos sem. levam, é o que eu digo, que levam-te ao crescimento pessoal, porque mesmo as pessoas que nos rodeiam, e a catequese é a mesma coisa, as pessoas que nos rodeiam, os adultos que nos rodeiam, fazem esse crescimento. Querendo ou não, tipo, tiram-te da tua zona de conforto inconscientemente e tu tens esse crescimento. E a catequese, ok, é relativa à religião, mas metade Pois, nós não é tivemos tantas religião. atividades que não era de religião obrigatoriamente. Mas aqui na vila, porque, por exemplo, Sim. eu fiz mais atividades com a catequese no tempo de catequese que eu tive com vocês do que. Ou seja, foi tipo que é meio ano que eu tive com vocês. Sim. Quando eu entrei, vocês já tinham começado a catequese. Ou seja, eu acho que entrei lá para ir para dezembro. E tive mais atividades com vocês do que com. Vocês estão, tipo, estão a deixar. Tiveste mais atividades connosco, sim. E com outra catequese que eu tive. Com outra catequese que eu tive, não tive essas atividades todas. Sim, porque também os adultos que nos moldam às vezes não são os melhores. Exato, e acho que por acaso aqui na vila aprendemos bem rápido tudo. Sim. Não é rápido, mas não é só aprendemos isso. bem, é isso que eu estou a querer A dizer. Patrícia e a Cris, que foi sobretudo as que estiveram connosco na nossa última... Patrícia e Cris, se estiverem a ouvir isto, muito Muito obrigado. amor, muito amor. Um beijinho para vocês. Muitos Não, corações. mas a realidade é que com elas nós não tínhamos uma catequese entre aspas, Boring. normal, É. nem aborrecida. Nós tínhamos muita interação e aquilo que elas preparavam Verdade. para nós eram bem associados à nossa idade, às nossas personalidades. Elas sabiam bem que respostas é que teriam a um tipo de atividade. Não? Sim, mas elas andaram com vocês Desde sempre, sim. desde sempre. Eu entrei meio porque eu estava a informar isto. Yeah. Entrei para aí no Mas mesmo, imagina, Mas nunca me nós... senti fora. Mas Nós, ela- quando mas éramos elas mais comigo novos, também tínhamos foram- outros. Imagina, só depois aquela altura em que, pronto, a catequese, à medida que anda, sai mais gente, portanto, tu perdes catequistas e ficas com outros. E nós tínhamos, eu lembro-me, eu não sei se a Ju se lembra, mas eu lembro quando éramos mais novos que tínhamos imensos catequistas e andávamos sempre pelas salas uns com os outros, depois a fugir para as salas uns dos outros. E eu nem tinha, por exemplo, a Cris nem a Pati, portanto, eu quando depois saíram todos e ficámos com a Cris e com a Pati, foi diferente, mas ao mesmo tempo acho que foi uma mudança tão boa que tu nem sentiste como criança. Tínhamos as duas questões, que era o facto da Cris ter uma filha da nossa idade, Sim, que andava connosco, não é? sim, que andava connosco, Olá, a Bia. Bia. Olá, Bia. Bia, estás a ver isto? Muitos corações. E tínhamos a Patrícia, que era super jovem. Yeah. Portanto, lá está, outra vez a questão de não era uma coisa aborrecida, não era uma coisa antiquada, ela sabia Sim. perfeitamente o que nós estávamos a pensar ou como é que íamos reagir. Portanto, nós tivemos muita sorte, isso eu tenho certeza. Sim, tipo, imagina, elas sabiam mesmo direcionar a informação para nós. Não, Sim, não, moldá-la a nós, literalmente. não era só a cena. E isso Não é muito seguia um importante. Uhum. Isso é muito importante porque nos ajuda a perceber, a aprender imensa cena. E então é mesmo. Sim, porque as idades são todas diferentes e tens sempre que moldar as situações às atividades, às Pessoas- realidades muitas diferentes. pessoas não pensam assim, mas é uma verdade. Porque se vêm falar connosco assim sobre a catequese. Sim, porque imagina, tu não podes não- ter. Imagina, nós temos, nos escuteiros temos os lobitos, os exploradores, os pioneiros e os caminheiros. Eu sou caminheira neste momento, que é os mais velhos antes de serem chefes. E, Uau, vais ser chefe, Maria. Uau! não me chamamos velhas indiretamente, só favor. Não, mas imagina, e tu vês que, por exemplo, eu sou guia e normalmente temos reuniões de guias, tipo, do agrupamento todo. E estamos com os lobitinhos, estamos com os exploradores, estamos com os pioneiros e nós. E tu, claro, que não podes estar a falar... Se calhar consegues tocar no mesmo assunto, que falas comigo, que sou caminheira, falas com o lobito. Mas tens que moldá-lo ao lobito, tens que moldar... estás a falar com... Sim, estás a falar com um miúdo de 6, 7 anos. Eu acho que a ideia deste podcast também é muito isso, mostrar aos jovens que a nossa opinião pode não ser dita da mesma maneira que os mais velhos Certo, dizem. mas tu às vezes, imagina, E- tu como e- adulto pões em palavras, por exemplo, eu como caminheira, quando estamos nessas reuniões, eu consigo se calhar pôr para palavras o que não tão complexo, claro, mas que os lobitos se calhar querem dizer, mas estão ali e não dizem, e tu como caminheiro dizes, e eles ficam tipo, uau, era mesmo isto. Yeah. Estás a perceber? Eles Porque ficam imagina, tipo,
Yeah, Mas foi nós como inteligente. caminheiros, tipo, nós somos, entre aspas, para eles, o irmão mais velho, percebes? E é essa situação que às vezes nós na sociedade temos que adequar essa situação, que é tipo, nós temos que tratar os mais novos de forma a moldar, tal como as nossas catistas fizeram connosco, e graças a Deus, obrigada, muito amor, mas estás a perceber, é essa situação que às vezes nós, se calhar, não entendemos e nas escolas às vezes não entendem, que as idades são diferentes, querendo ou não, E elas incentivaram-nos muito também a crescer de alguma maneira, não Sim. foi tipo só o ensinar Claro. a religião, É o que eu mas digo, também foi puseram-nos tipo, em situações diferentes. puseram-nos- Relacionávamos Sim, coisas sim. da religião Yeah. com o nosso dia a dia. Daí aquela questão do partilhar a opinião e tudo. acho que nós crescemos bastante ali. Sim, Por sim, experiência sim. própria. No meio destas atividades todas, assim, qual foi a vossa maior dificuldade? Tipo, o vosso maior desafio de todos? Falta daqui um bocado. Tu vais embora e a dar a opinião. Acho que é conseguir conciliar tudo e ter tempo às minhas coisas. Uhum. Eu também acho que também. subscrevi. É assim, A Juca vai ficar- declaro que li assim por baixo, não é? Mas Termos e condições, é mesmo assim. Mas sim, acho que foi isso. E aprendi muito isso no grupo de jovens. Eu não quero estar a dizer chunga, mas é A verdade. Juca a dizer. está no meu coração. O objetivo é sempre falar Não. das nossas atividades. Sim, Eu- é o eu- exemplo que nós temos para a nossa vida. Claro. Agora o nosso ensaio é a partir das 6h30, mas havia uma altura que era a partir das 5. Yeah, que nós Era das 5 Ih, até às 8. E a verdade é que isso num sábado, tipo, corta-nos tudo. Cortas a A tarde moca. toda. Estou nos Yeah, escuteiros e desde eu- as 4 até às 6h30, de vez em quando 7. Portanto, ups! Faz E as eu contas, faz as agora- contas, é mais ou menos a mesma coisa. Não, cinco, mas eu seis, também sete, vou, oito. eu também sou daquelas pessoas que estão lá há muito tempo, quero falar com os meus chefes e não sei o quê, também não é bem assim. Tu só vais para lá para meter a conversa em dia, diz a verdade. De vez em quando. Mas agora, por exemplo, eu tenho dança daqui a pouco, é sábado de manhã, ou seja, se eu tiver sábado de manhã ocupada e depois a tarde toda, vou ter que tentar meter os estudos dentro e estar com a minha família também nesse período. Exato, Isso agendar. ajuda para ti também. Sim, sim, para teres tu E às vezes é também tempo complicado sozinha. ter esse momento. Havia Um momentos. momento deu, porque tu mereces o teu momento sozinho, Yeah. Eu não é gosto só de com fazer outras o meu pessoas. momento sexta-feira à noite, que é, acho que é mesmo tipo de género. Acabou as aulas, tipo, vamos lá relaxar. Para mim é mais ao domingo, porque imagina, E não. Como temos- Várias como- também. como temos o grupo de jovens e assim, parece que a minha semana ainda não acabou. E então é mais tipo, domingo à noite, sábado à noite, porque A minha é depois no sábado à noite domingo também, yeah. não há nada. Porque o meu domingo no máximo é estudar quando tenho, mas tenho dificuldade em Ou, por exemplo, agora com coisas do podcast, às vezes gravo ao domingo. Uhum. Pronto, é mais aquela cena, mas a minha é mesmo sábado à noite, quando eu sei que já não Sim. tenho grupo de jovens, já não tenho nada. E tenho tempo para mim, é essa situação, eu gosto de ter aquele tempo para mim. Havia alturas em que o tempo para mim era tipo, viagens de metro, que eu estava a fazer, por exemplo, o trabalho para casa, e então eu tipo, isto é o meu tempo de paz. Percebo-te. Sim. Mas às vezes também não era porque havia sempre alguém a falar aos É o berros, metro, ao não é? É o metro, telemóvel. não se pode ir muito do metro. Yeah. Mas acho que que desde o que é setembro do ano passado, que eu comecei mesmo a tirar tempo Sim, para sim, mim. sim. E acho que isso é bem importante. Porque por mais que nós aprendamos imenso com essas atividades, acho que nós também aprendemos bastante sozinhos, tipo, a pensar em Sim, porque tu imensas sozinho estás com os teus próprios pensamentos e estás a pensar nisso. Self-love. Self-love. corações. Ahm, já falámos todos os desafios. Não, ela ainda não, eu também não. Pronto, eu acho que também não. Ah pá, eu foi o que eu disse há bocado quando a Joana falou, que eu subscrevo. Eu acho que é totalmente a gestão do tempo. No caso, por exemplo, para mim o badminton, para além do tempo, era o facto de nascer longe. E eu normalmente chegava um bocado atrasada porque eu vinha de Vila do Conde para Ratos, ou seja, na Póvoa, quem conhece a zona sabe que ainda é longe. E pronto, tinha que esperar pela minha mãe e chegava sempre um bocadinho atrasada. Depois o treino já parece que já nem rendia tanto porque eu não estava desde o início. Foi assim que me lembro assim as maiores dificuldades. E depois também aquela questão de eu ter que ir para os torneios quando tínhamos ou nacionais acordar muito cedo e ou obrigar os meus pais pronto, a levantar-se para me levar, na altura não tinha casa, não é? Mas é pedante, não é? Os sábados de manhã eu penso, é a tal questão, o sábado, pronto, sábado de manhã ou sábado à tarde para descansar ou assim, eu tinha sempre torneios sábado de manhã, eu tipo, às 8 já estava fora de casa. Para alguns se calhar até não é cedo, mas para um estudante 8 da manhã é cedo. E de certeza que tipo, às vezes passavas a sexta à noite a estudar, de vez em quando. Tipo, Lá está, eu sabia que ia perder, pronto, por causa de jogar, o sábado todo, quando era nacionais às vezes era sábado e domingo, ou seja, tínhamos que fazer aquela gestão dos estudos, do tempo, das atividades, saber que eu vou estar cansada domingo e que se calhar não consigo estudar domingo, e é muito isso, é sobretudo a questão do tempo também. Eu acho que divido um bocado em dois. Em que, por exemplo, se olhar para quando era mais nova,
tinha muito o desafio de, como disse, que já sábado à tarde. E quando nós éramos mais novos, caralho, quando havia aquelas festinhas e não sei o que, era sempre ao sábado. E às vezes é muito aquela coisa, ai, não posso ir, tenho escuteiros. Tipo, estás a entender? Acho que esse foi um desafio enquanto chavalinha que tinha, era isso na catequese, quando a catequese também era tipo, houve uma altura que a nossa catequese também era ao sábado, algo assim de género. Portanto... E hoje em dia das crianças é... Sim, era essa assim. situação, percebes que às vezes era tipo, ai, não posso ir, deixei de fazer isto por aquilo e não sei o quê. Mas agora como adulto vejo que tipo, foi uma boa decisão. Mas imagina, agora em termos de desafios, agora neste preciso momento, acho que o maior desafio que eu tenho é o Covid, porque me para de fazer muita coisa, que eu não gosto tanto. E agora, como disse, este projeto novo que eu estou, que me desafia muito a organizar mesmo muito bem o meu tempo para conseguir fazer tudo, porque é um bocado exigido de mim, eu faço parte, aquilo é uma equipa, nós somos 12, e eu faço parte da animação da equipa, e nós somos pedidos muita coisa às vezes, e tipo, tenho que organizar mesmo tudo para conseguir fazer isso. Mas às vezes acho que é tipo também, por exemplo, eu tive, desse projeto tive uma atividade que era nacional, e eu tinha um exame na faculdade na segunda-feira, e eu estava tipo, eu não vou perder uma oportunidade de um acampamento nacional, que é um acampamento mesmo grande, estás com pessoas de todos os lados, eu não vou perder uma atividade, tipo, isso por causa de ter um exame. Se então, reprovar ao exame eu vou depois. Não, a cena é essa, porque eu organizei mesmo o estudo para conseguir fazer e no fim de semana chegar a casa no domingo, estudar mais um bocadinho e ir ao exame na segunda. E tive um 17, portanto, estás a entender? Eu acho que tipo, é aquela coisa de às vezes conseguir organizar o teu tempo para tal. A Ju que é a nossa hype girl, ela está tipo aqui, qualquer cena, Mas olha, acho que às vezes é tipo, tu próprio na tua cabeça tens aquela coisa de ok, se eu quero fazer isto eu tenho que também pensar onde é que vou encaixar o resto. E às vezes se calhar, eu acho que quando tenho mais coisas é quando estudo mais e melhor, porque quando tenho mais tempo faço mais asneiras porque digo, eu vou estudar depois. É isso que eu estava a pensar. Eu acho que até é mesmo tipo, científico, houve um estudo de que pronto, as pessoas que tinham o seu tempo mais ocupado ou mais atividades, não sei se era a ver com a inteligência ou se tinham maior produtividade, é uma cena assim. Porque como tinhas tão pouco tempo, tinhas que ser produtivo. Tens mesmo que fazer aquilo, senão... Sim, há muita gente que estuda no dia anterior porque sente a pressão de que... Sim, a gente Isso era eu entregar os trabalhos da faculdade. Eu era tipo, é para meia-noite de hoje, 23h59, 10h30, dá mais do que tempo, vambora. Mas, por acaso, agora estavas a falar isso da cena de as festinhas eram sempre à tarde e não sei o quê, às vezes dizíamos, não posso ir por causa dos queijos. Agora na vida adulta, vocês sentem que às vezes são um bocado que não são compreendidos por andarem nessa atividade. Por exemplo, às vezes eu digo assim, não posso ir porque eu tenho grupo de jovens, e as pessoas são tipo, falta. Sim, às vezes tipo, e tu ficas tipo, não posso, eu tenho um compromisso com isto. Sim, tipo, sim. Imagina, eu não posso. Imagina, se for ao sábado acaba sempre às 8h10 mais ou menos. Eu digo assim, olha, não posso estar com vocês a partir das 7, mas vou ter com vocês depois às 8h30. E as pessoas vão tipo, porque é que não faltas? Eu não sei o quê. Sim, é muito isso. As pessoas não têm essa atividade e então não sabem o que nós sentimos, o que nós vivemos. Não sabem o que é ter o compromisso de estar, tipo, imagina, uma coisa tão fútil como um jantar de curso. Eu tinha um jantar de curso e não vou porque tenho uma atividade no dia a seguir. Não é? E às vezes essa decisão... Sim. Não, o jantar de curso é importante, mas há outras tipo prioridades. É isso que eu ia dizer, as prioridades. Tu pesas as prioridades e ok, se calhar o jantar de curso não é a minha prioridade neste momento, eu consigo ter um jantar de curso noutra altura. Estás a perceber? Eu acho que e às vezes, por exemplo, agora na faculdade eu não sinto tanto isso. Eu sinto que as pessoas são muito tipo, eu até tenho muitos bons colegas de faculdade que são muito tipo hype, estão a perceber, tipo, quando eu tenho coisas de escuteiros, eles são tipo, vai, Mariana, manda fotos, tipo, estão muito aí, estás a perceber? E imagina, se calhar quando era no secundário, não sei o que, não era tão assim, era tipo, olha, não posso ir à tua festa, tenho isto. Porquê que não faltas? Tipo, é a minha festa. Eu fico tipo, tá bem, eu vou estar contigo para a semana, não morres, tem calma. Tipo, estás a ver? As pessoas não percebem. As pessoas não percebem e não entendem. Daí a importância das nossas amizades. Daquela... Mas é verdade. A gente ter aquele apoio que quando pensa, olha, estou a fazer o errado, não, estás a ver por ti, estás a ver o que é mais certo para ti nesta decisão e a gente apoia. Isso é que é um amigo. Sim, e as amizades que tens com esses compromissos, com essas, imagina, por exemplo, tu no badminton, não sei o quê, as amizades que criaste aí são pessoas que tipo, tinham a mesma opinião que tu, que imagina, que aquilo era um compromisso que eles tinham que tomar por e que tinham que fazer por. Vocês sabiam que eu era para entrar no grupo de jovens? Sim. Só que eu dizia à Patrícia, eu tinha o badminton, eu dizia, eu não posso sequer pensar em falhar esse compromisso. Então, como eu não tinha o tempo todo, por exemplo, o sábado, eu não conseguia andar no grupo de jovens, tinha os torneios ao sábado. E foi por isso que nunca me comprometi, porque acho que não podemos entrar nas cenas e simplesmente dizer, olha, preciso faltar porque não dá jeito. Não, faltas, pronto, uma coisa de última hora, uma coisa irrecusável e tudo se faz porque o projeto não estamos sozinhos. Agora, faltar porque sim, ou dizer não dá jeito ou não me apetece, não pode ser, não podemos estar assim nas atividades. Sim, ou tu mandas uma coisa 100% ou não vale a pena estar. É
É o que a minha mãe me dizia. Tu comprometes-te com as coisas no início. Nós, por exemplo, no grupo de jovens, todos os anos temos um retiro. E nesse retiro, normalmente, é quando assinamos a nossa carta de compromisso. Carta de compromisso? Convidem-me. Renovamos o nosso compromisso para o ano a seguir. Para, tipo, claro que aquilo não é tipo anos escolares, mas como Nós fazemos também sempre naquela altura. Imagina Fazemos se vocês tinham pronto, a missa das 7, pronto. Imaginem se metade começa a chover, anda a tempestade, pronto. E metade de vocês diz, pronto, não me apetece sair de casa, não vou. Acontece. Sim, Mas todas imagina as semanas isso acontece. Mas já viste o que é desconfortável? Pronto, tens pronto, a igreja, Nós já a missa, levamos- dependendo de vocês e meio dúzia de gatos ali. Já levámos muitas vezes na cabeça por causa disso. Há vezes estamos Daí é 5 a cantar. Sim, ou te comprometes ou não vale a Fogo, pena. não vale a pena. Mas às vezes eu sinto que as pessoas não são tão compreensivas nestas questões. Ou seja, se eu disser assim, não posso ir à tua festa porque tenho um jogo, parece que as pessoas conseguem ser mais compreensivas do que Sim. não posso ir porque tenho missa ou tenho grupo Sim, de também há jovens. double E depois standard nisso, que é tipo, se género, calhar às vezes opa. desporto com tipo... É mais Sim, sim, do que desculpável. outras parece coisas. que não, É tipo, não aí, são- para ir à missa, não vais à missa e vem jantar. Isso é tão certo. Tipo, Não, vais eu à vou- missa, vais à Eu vou à manhã, vais Eucaristia, depois. vou à Eucaristia, saio da Eucaristia, vou à casa, visto-me e vou ter contigo. Tipo, não Exatamente. moves por um As bocadinho. circunstâncias são diferentes, para ti não faz sentido Eu já metade consegui- do assunto. Tipo, é muito conciliável. Tu sais da missa. Eu já saí da missa uma vez para ter um jantar em Guimarães. E tipo, saí. Quando a missa acabou, saí mal deu. Tchau. Siga. Levei tudo pronto na mochila para. Tipo, se fosse preciso trocar de roupa, não é? Por acaso nesse dia eu até fui assim um bocado mais descuidado entre aspas. E Claro, acho que nem sequer levei o polo do grupo de jovens vestido e fui só com o casaco fechado até cima, ou seja, tipo, ninguém ia perceber que eu não estava com o polo. Tipo, eu acho que depois até durante a missa abri o casaco, por isso foi tranquilo. Mas é sempre aquela, tipo, consegui fazer as cenas na mesma. E é da Vila a Guimarães, são tipo meia hora de carro pela autoestrada, 40 minutos mais ou menos. E então é aquela cena. Pronto, vamos só despedir-nos da Juca, que a Juca tem que sair agora. Obrigada pelo convite, Jorge. Vai dar rápido, mas nós há bocado estávamos sempre na galhofa. Tchau, muito. Juquinha. Mas a minha opinião acho que é bastante igual ao Jorge em quase tudo. Por isso. Se não a for, minha olha, opinião. pronto, olha, fica mal vista. Fica a minha opinião mais ou menos escondida no corpo de Jorge. Ela declara que leu e que assina por baixo. Ela no fim vai ler os termos e as condições de tudo e vai tomar Assinar uma por baixo. decisão. Yeah. Mas obrigada pelo convite. De nada, Juca. Cuidado com as canecas. Sim. Tchau, tchau. Beijo. Tchau. Pronto, vamos deixar a Juca sair só para. Mas há sempre aqueles desafios que nos deixam mesmo. Que nos fazem aprender e tipo, conhecer tipo, a forma das outras pessoas viverem. Eu acho que vocês são aquele tipo de pessoas que viaja para conhecer culturas e para conhecer novas formas de viver. E então, pronto. Não sei, eu olho para vocês e imagino-vos Aliás, mesmo. eu gostava de viajar mais até. Eu considero-me uma pessoa que, tipo, se eu... É mais às vezes a cena das datas, de com quem ir, o monetário também, se vale a pena ou não. Mas, imagina, se eu tiver todas as condições reunidas, digamos assim, que vontade há, estás a ver? E eu acho Sim, que na nossa idade essas experiências ficam. Felizmente Yeah, os meus pais eram muito isso e eu já viajei muito e... Por acaso, as Pousadas da fantástico. Juventude têm um programa chamado The Wilds, que é tipo um programa que como é que eu ia te explicar? Te tornas embaixador desse programa e tens a oportunidade de conhecer sítios, outras pousadas por todo Portugal, por todo o país, não é? Pois, E que... temos não, mas a Pois. sério, nós... Não, depois é que foi engraçado. Depois... Porque a gente pensa vou para o exterior, vou para o Yeah. estrangeiro, vou viajar pela Europa e nós não conhecemos, olha, eu pelo menos acho, não conheço nem metade do país, nada. Sim, e tipo, a que forma é como nós possível. vivemos aqui no Norte é muito diferente da forma como se vive mais para o E centro, mais para o litoral, sul. interior também. E é muito diferente. E por acaso, as Pousadas da Juventude têm esse programa que é bastante inovador, de certa Sim. forma, e até oferece. Dá a possibilidade de haver uma oportunidade de ganhar uma estadia de graça tipo, noutra pousada, numas pousadas sim. em Portugal. E por acaso é bastante Interessante, por acaso. interessante. Yeah. Eles normalmente, porque eu estive a ver, eu vi esta notícia no NIT, no jornal NIT, não sei se conhecem. Sim. Acho que é do Porto esse jornal, não é? Por acaso não tenho certeza. Mas, Eu mas- acompanho mais online, não sei de onde é que é, ao certo. yeah, mas eles fizeram como é que eu ia te explicar? Tipo, uma publicação
a falar sobre isso e eles procuram tipo, pessoal que gosta de viajar, de conhecer culturas novas, tipo backpackers, influencers, assim. Pessoal que gosta lá no fundo de mostrar muito As suas vivências. Não é mostrar que estar lá só porque sim, é mostrar realmente o que dá para oferecer. Yeah, não é? e acho que eles, com os influenciadores, com os embaixadores desse programa, eles oferecem uma t-shirt e depois até pedem para usar a t-shirt enquanto estão a fazer esse tipo de estadia. Querem de alguma atividades. dinâmica. Exato. Sim. Criam uma O que não é ligação nada bastante para boa. Quem oferece uma oportunidade, uma experiência que às vezes a gente está aqui em casa ou há pessoal que até gostava de viajar ou conhecer novas cenas e não tem essa oportunidade. Isso pode ser um programa interessante para tanto para a pessoa conhecer mais o país como Para para dar mais sair da sua veículos, zona de sim. conforto. Sim, também. e tipo, essa cena de conhecer o país é bastante importante porque nós não conhecemos. Mas é uma cena que, pá, acredito que nem toda a gente tenha, mas que, com aquilo que, por exemplo, nós já vivemos nas nossas atividades extracurriculares, tipo, acho que pá, imagina-nos bué, a nós, os três, mochila às costas, por aí Sim, abaixo, é. vamos embora. Qual é a próxima pousada que vamos? Aham. Estás a perceber? Pronto, Completamente. depois E ali, pousada- a Acho que vestir é a de ser uma camisa. data. A Eu também vestir acho que sim. Não percebi. Acho que é de se ver uma data. Sim, olha, eu acho, olha, Convidem mais. para a semana, Pousadas da Juventude, convidem-nos, nós estamos aqui prontinhos para ir. Olha, mas eu totalmente faria uma cena dessas. Não, eu sempre me imaginei, bué, tipo, mochila às costas, Aliás, siga. nós falámos disso no início do episódio, não sei se depois vais cortar porque foi assim um bocado À toa. a Vou nossas- cortar tudo, vou as cortar nossas tudo. conversas aleatórias. À toa, sim. Mas que o Jorge, pronto, ele no Instagram faz assim uma cena de fotografia assim e fizeste aquela cena de visitar novas, não é novas, Costa mas à Régua. zonas À Régua. diferentes do teu habitual e ficou super giro e nós que pronto, te conhecemos achámos que ficou uma cena super dinâmica e que tinha potencial, lá está, e estes programas investindo nos jovens, a dar-lhes essas experiências é benefício para os dois claro. lados. Para Yeah. os dois lados, portanto. E acho que por acaso eu estive a ler aquilo, pá, não tenho a informação total, mas aquilo no site das Pousadas da Juventude, de certeza que está recheado de informação, tanto sobre o que é, como para depois fazerem. Sim, eu até estive a ver no site e tem lá o link para fazer depois a inscrição caso queiram ser embaixadores. Mas aquilo, eu acho que é mesmo. Isso tem um limite de tempo? Ou... Não, imagina, sempre. tu podes te inscrever hoje, mas aquilo depois não tem um fim, estás a ver? Como assim um limite de tempo? Do género, as inscrições Como se fosse uma campanha, por Não, por exemplo. exemplo, até ao fim deste ano. para Ai, o não, ano, não. É sempre? É sempre, Ok. tipo, por acaso eles até dizem lá que não tem termo, é mesmo, Fixe. Sim, é logo Sempre do a ano abrir. e tudo mais. e por acaso isso, olha, vou Porque fazer. podem ir a qualquer altura do ano e assim. E tipo, é conhecer, é top. Mas voltando aqui à parte de... Voltando à vaca fria. A vaca fria? Nunca viste essa? Não percebi o que disseste. Voltando à vaca fria. Ah. A conversa. Voltando à vaca nunca fria. tinha pronto. ouvido. Não, mas é engraçado. Ai, que gente. Mas imaginem, isto por acaso esta pergunta eu queria mesmo fazer porque eu acho que é tipo, lá está. É a segunda referência que vou fazer aos Estados Unidos no meu podcast. Que é, a primeira foi deles entrarem na faculdade, que tipo, eu não sei se essa parte já saiu ou se vai sair agora no episódio 2, mas a primeira foi que eles ficam mesmo bem ansiosos para entrar na faculdade sim, e tem aquela sim, festa também. toda, né? E esta referência é, eles lá, quando andam no ensino secundário, não são obrigados, mas tem boa aquela cena de ou fazem desporto, ou andam no clube de teatro, no clube de ciências, assim. Eles Vocês, têm muito essa cultura. vocês eu vou ler a pergunta que eu escrevi para não perder. Pá, claro que nós já sabemos que para nós, que é opcional, é sempre uma mais-valia. Mas sentem que se fosse de forma obrigatória, entre aspas, seria também vantajoso para as pessoas? Claro que ensina sempre, mas por se tornar algo... Imagina, não é obrigar-te a fazer desporto, por exemplo, mas é... Vocês têm Obrigar-te a ter uma obrigatória... atividade. Yeah. Mas eu acho que eles não são obrigados. Se Não, não me sim, engano, sim. eu acho que eles têm essa opção dentro da escola. Sim, porque Porque depois é eles muito... têm muita competitividade entre escolas, no sentido em que, imagina, mesmo um grupo de teatro, um grupo de xadrez, o que Uhum. seja, eles têm muita competitividade. Todas essas associações que eles abrem dentro da escola, como associações extracurriculares, eles dão muito de, ok, vamos todos aos nacionais, vamos todos fazer concursos e ver quem ganha. Eles têm muita competitividade entre as escolas, portanto, não sei, eu acho que o nosso é um bocado mais saudável nessa situação. Eu acho que também depende das zonas do país. Sinceramente. Lá ou cá? Não, cá também. Lá é a questão que a Mariana disse, a competitividade das escolas, a gente vê nos filmes, eles, pronto, as líderes de claque e não sei o quê, eles têm muito essa cultura e realmente estava a pensar agora, por exemplo, em Modern Family, eles têm aquelas atividades e a entrada na faculdade
pronto, eles dão muita importância a isso. Eu acho que o facto de ser obrigatório não quer dizer que seja uma cena má, mas se calhar levava mesmo as pessoas a encontrarem um ponto de interesse. A obrigatoriedade não tem que ser necessariamente uma coisa má, a não ser que seja algo que tu estejas mesmo forçado a fazer que não gostes. Mas a obrigatoriedade a uma atividade dá-te muitas escolhas. E eu acho que não tinha que ser necessariamente negativo. Eu acho que só é negativo se tu fores obrigado. Se fores contrariado para lá por também. exemplo, imagina, mãe, não quero andar na natação. Não, tu vais andar porque tu tens que saber nadar. Isso é super mau. Claro que depois estás lá e estás do contra, e então... Sim, tu vias isso muito, a Zuka agora já não está aqui, mas imagina, nós quando andávamos na música, tu vias muito isso, tu vias que imagina, havia, se calhar mais novos do que tipo como nós, mas imagina, havia muita gente que era tipo, ai, estou aqui obrigada, eu não quero nada estar a aprender a tocar um instrumento, e estás a ver, a Juca tocava violino, eu tocava flauta transversal, e tu vias muitas vezes o pessoal que era tipo, ai, estou farta de estar aqui, a minha mãe obriga-me a vir aqui, tipo, tu vias que havia muitos, mas mais crianças, estás a ver, pessoal da primária e não sei o que estava lá muito obrigado, e que não queria, e dizia que não queria, mas estava lá. Acho que aí já é um bocado mais... E depois na hora de aprender é mais complicado, mas... Uma coisa é dar a opção de dizeres que tipo, olha, tem que haver tens que ter alguma coisa extracurricular. E se calhar concordo com a Mariana, acho que devia haver essa cena de tipo, alguma coisa tens de fazer, não pode ser só a escola. Agora, daí a obrigarmos a fazer alguma coisa em si específica, já não. Sim. Se tiver uma consequência negativa para nós, um mal-estar, uma tristeza, obviamente que não. Mas de forma a fortalecer as nossas soft skills. Eu nunca sei dizer isto. Soft skills. É um trava-línguas para a Mariana. É um trava-línguas. Os S, eu não sei dizer. Mas, estavas a dizer, desenvolver os nossos soft skills para, tipo, tanto para agora como para o futuro. Sentem que as vossas vos vão ajudar depois a nível profissional mesmo? Tipo, completamente. Sim. Que provavelmente vão conseguir usar, Completamente. pôr em prática algumas coisas que aprenderam? Sim, porque é o que eu te digo, imagina, claro que eu vou falar do que conheço, porque nós falamos sempre do que conhecemos, e nos escuteiros eu vejo muito isso, imagina, é o que eu te digo, nós somos postos em situações que, imagina, claro que são adequadas à nossa idade, claro que não é a mesma coisa do que agora que sou adulta, mas imagina, era colocada nessas situações de forma, tipo, reservada e de forma diferente, que agora como adulto já estou tipo, ok, já tive uma coisa assim, tipo, já tive uma situação parecida, já posso olhar consegues para resolver dizer, olha, fiz assim, se calhar vou fazer de outra forma, se calhar vou agir desta forma. Foi aquilo que eu estava a dizer há bocado também, sim, então. Eu acho que, imagina, nós, quando somos mais novos colocados nessas situações, quando somos adultos já não é tão um choque. Porque acho que já tens aquela memória, por exemplo, os nossos músculos têm memória, né? E a nossa cabeça também. E, tipo, nessas atitudes tu vais ter uma memória já, olha, ok, já sei como é que isto vai ser. E estás a perceber mesmo, eu falo pelos escuteiros, nos escuteiros deu uma vontade de falar, deu uma vontade de usar a minha voz e tipo, conseguir falar à vontade e dar a minha opinião. Mas acho que sempre tiveste... pois, mas já andas nos escuteiros, esquece. O que eu ia dizer é assim, acho que sempre tiveste isso. Sim, mas tu como já andas... desde nova, mas por exemplo, desde crescimento, eu acho que tipo, em termos de pessoa, eu dei um passo muito grande agora. Porque eu lembro-me que quando andávamos na catequese, houve uma vez que tu disseste assim, nunca mais me vou esquecer, porque eu fiquei mesmo chocado, chocado no bom sentido, do género, o vocabulário que tu usas não é o mesmo vocabulário que eu uso e se calhar, e fiquei tipo, espera, o que é que isto quer dizer? Foi dizer, estavas a dizer assim, às vezes temos um pensamento tão vincado sobre blá, 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 e eu fiquei, pensamento vincado, tipo, isto é incrível, tipo, a forma como estás a perceber, e acho que sempre, por isso é que eu digo, que essa forma de falar, para mim, se calhar sempre tiveste. Sim, porque é o que eu te digo, imagina, eu desde nova, é o que eu te digo, de forma diferente, porque tanto na catequese como nos escuteiros, sempre nos são postos de forma diferente, porque temos idades diferentes, mas sempre os meus chefes e tudo, nos puseram a pensar. Eu acho que isso foi muito importante. Eu nos escuteiros, eu tenho sempre um momento em que me ponho a pensar. E eu ponho a pensar os outros. Eu agora, nesta situação em que estou, que é este novo projeto que é o SNAC, imagina, e eu é que estou a pôr o pessoal a pensar e o pessoal a ter a perspectiva de o que é que eu vou fazer. Estás a perceber? Eu acho que, imagina, ao longo da nossa vida, com debates, com o que seja, puseram-nos a usar o nosso espírito crítico e a deixá-lo crescer e a deixar perceber, tipo, outras situações. Eu acho que é muito importante. Por exemplo, agora, nesta altura, que já passou, né? Da parte da política, eu acho que muito mais jovens tiveram uma voz. Sim, completamente. E acho que estamos cada vez mais metidos no meio. E, sim, tipo, a perceber que temos uma voz também na sociedade. Mas acho que às vezes as pessoas não sabem como a usar porque se calhar não tiveram uma aprendizagem como nós. Sim, e depois sim. também há gente que sabe como usar, mas que não a quer usar porque tem medo de partilhar. E há pessoas que desvalorizam os jovens, mas esquecem-se que nós é que vamos ser o futuro. Claro. Portanto, se desleixarem ou acharem que, ou nos puserem de lado que a nossa opinião não importa,
ou que não deve ser tão levada a sério, esquece-se que nós vamos ser os futuros adultos. E depois eles também são assim. Portanto, é muito bom nessa questão. Eu gostava também de ser mais entendida na política, mas gosto muito de ouvir as pessoas que sabem o que estão a dizer a falar sobre isso. E eu acho que nós temos de ter esse mínimo interesse, pronto, mínimo que seja, por tudo o que nos vai envolver e neste caso, o que nos vai liderar o nosso país, não é? Eu tenho uma amiga que eu tenho um grupo de amigas que é pessoal da faculdade e elas sempre foram bastante informadas em relação a vários assuntos. E então quando elas falam de política, eu quando estou a ver elas estão a falar de política, é aí que eu percebo. Zero. Sim. Imagina, eu até posso ouvir, estão a perceber, mas quando elas estão a falar sobre o tema, aí é que eu percebo como é que alguns partidos funcionam, como é que estão a perceber. E então, pá, é mesmo aquela cena de nós temos uma voz mesmo forte e mesmo trabalhada e as pessoas desvalorizam essa voz. E pronto, é um bocado estúpido, mas isso já está a fugir um bocado ao tema de atividades. Mais ou menos, porque... Não, como eu digo, imagina, nós no cenáculo aquilo o cenáculo é mesmo um local de debate e é de caminheiros para caminheiros, portanto somos caminheiros que planeamos para outros caminheiros. E é mesmo um local de debate em que as pessoas, literalmente, tipo, o que tu pensas lá, que há fóruns e não sei quem que te põe a pensar, que se convida pessoas de fora para ir falar, é interessante mesmo, e aquilo põe-te a pensar e depois tu tens que criar toda uma carta que vai para o núcleo, que vai para a região, que tu estás a mostrar o que é que tu achas que na sociedade se pode mudar, percebes? E eu acho que é aí que, tipo, por exemplo, aí nós como adultos, tipo, recentes, não é? Conseguimos dar a nossa voz para algo que nós achamos que deve mudar, tanto como problemas ambientais, como outras situações, como por exemplo, olha, nós tivemos uma que era sobre, que tivemos a falar com uma pessoa da Câmara da Póvoa que veio falar sobre a acessibilidade da Póvoa do Varzim em relação a, por exemplo, pessoas com deficiências de mobilidade e não sei o que têm que andar de cadeiras de rodas, percebes? Às vezes nós não pomos, no nosso dia-a-dia não pomos esse pensamento na cabeça e de repente quando nos põe nós ficamos, ui, é verdade, há coisas que têm de mudar. E estás a perceber? Eu acho que nós também temos que deixar criar esses momentos de debate entre nós para também a nossa voz ser importante. Sim, muito. Estou só a tentar criar uma linha de raciocínio agora para porque imagina, nós ganhamos essa voz, não precisamos de andar em atividades extracurriculares ou fazer alguma cena para ganhá-la. Claro, mas acho que torna mais forte a forma, mais forte e construída a forma como nós falamos. E nós somos a prova disso. Se nós não tivéssemos nestas atividades que não é que nos obrigam, mas que fortalecem ou se calhar não estávamos aqui hoje. Sim, façam com que a gente eu, por exemplo, não estava. Se provavelmente... calhar este podcast nem existia, é essa situação. Eu acho que é isso que nós temos que ver, tipo, na nossa realidade agora, olhar para a nossa vida e pensar, ok, eu fiz isto porque olha para trás e pensa, ui, aquela pessoa pôs-me a pensar era isso que eu estava, foi tipo, aquilo que eu falei há bocado, tipo, o grupo de jovens ajudou-me muito a descobrir a minha voz e pá, é graças a ele, de certeza absoluta, que estou mas assim. Mas lá está, o que é que aconteceu? Tu tiveste de sair da tua zona de conforto para conseguir para conseguir. Sem dúvida. Nós tivemos crescimento pessoal fora da nossa zona de conforto. Tipo, dentro da nossa zona de conforto temos, só que não é. Custa é mandar de cabeça essa situação. Na nossa zona de conforto também temos esse crescimento, mas é um crescimento mais lento. Sim, não acho que fora jovens não podemos ser estagnados. Nós temos que querer sempre, não quer dizer que seja melhor, mas que mais, é isso temos mesmo. Que mais oportunidades, mais tipo, diversidade, dinâmicas, tanta coisa. Porque senão a nossa vida é tipo trabalho ou estudar e depois. Jorge, essa situação. Difícil é sempre tudo o que tu fazes na vida quando sais da tua zona de conforto, mas é um momento de aprendizagem. Eu acho que é isso. Então, tipo, eu estava aqui, enquanto nós estávamos a falar, eu estava aqui a remexer nas folhinhas para ver o que é que perguntas podia fazer. Só que, assim, é sempre aquela cena, eu não preciso fazer, porque nós tocamos. Nós tocamos, de alguma forma já falámos que andar nas atividades extracurriculares nos amadurece bastante, nos torna pessoas preparadas para o futuro. Pronto, a Mariana vai-nos fazer uma pergunta. Não, tem aqui uma pergunta porque achei que se distingue das anteriores, que nós não falámos muito porque também acho que queremos esquecer que isto aconteceu, mas isto vai primeiro ao Jorge responder. Se nesta altura da pandemia sentes que estas atividades te ajudaram a manter a calma. Quem diz a calma diz se calhar a ansiedade. Eu acho que me ajudou a tirar tipo, a cabeça da confusão. Tipo, imaginem, Covid em todo lado, tipo, toda a gente fala Covid, o que é que vamos fazer? Tipo, quando estamos nessas atividades, não pensamos no Covid, pensamos no tema que estamos a falar. Acho que pior mesmo foi quando tiveram que fechar mesmo tudo, então já nem havia missas, nem havia nada, então era muito complicado. Mas nós sempre mantivemos muitos encontros online e então sempre deu. Mas eu acho que me ajudou mais a tirar o assunto da cabeça, nem que fosse por uma hora.
do que... E a gente só valorizou quando teve a liberdade de sair para os fazer. Sim. Aquele momento de, não, agora vou parar, esqueço um bocado dos problemas lá fora, porque temos uma pandemia que nunca tínhamos lidado, não é? E espairecer a cabeça, é exatamente isso, espairecer a cabeça, como é que se diz? Tipo, dialogar com as pessoas, ter tempo fora nós somos criaturas de socialização. Muito. Criaturas. Mas é verdade, nós somos, porque nós precisamos de... E mais uma vez, para o futuro, pronto, profissional, não te adianta seres um nerd marrento, tu precisas de comunicação, precisas de saber trabalhar em equipa, proatividade. Muitas empresas pedem isso. Sim. Não, Se tu tiveres, imagina, se tu chegares lá só com 20, não é? Tens falta do resto, lá que tu resto. Mas... O que adianta saber a teoria toda se não sabes comunicá-la? Não te adianta. Mas Mariana, por acaso, eu estava a pensar nessa pergunta porque tu há bocado falaste assim, isto do Covid, não sei o quê. Já teve duas vertentes, é o que eu estou a dizer, já teve a vertente dessa situação em que, imagina, durante aquele momento nós tínhamos reuniões online e até eu tive atividades online mesmo, em que supostamente era uma atividade de um fim de semana em que tu tinhas online, dormias em casa e ligavas outra vez o computador ao dia seguinte. Era tudo online. Isso. Claro, imaginei, foi diferente, claro que foi, mas não deixei de ter essa oportunidade de viver essa situação. Agora, imagina, neste momento, acho que tipo, o Covid a mim para-me no sentido que temos muitas regras ainda, percebes? Que têm que ser cumpridas, então deixa-te um bocado frustrada às vezes quando queres fazer certas coisas mas não consegues. Porque o Covid continua a ser uma barreira grande na tua vida. Mas imagina, não me para de nada e é o que eu digo, imagina nisto, as minhas atividades extracurriculares só me tiraram a cabeça dessa situação e ajudaram a ultrapassar isso da melhor forma. Eu estava aqui a fazer sinais aos Jorge, porque pronto, não sei se depois temos muito tempo pela questão das horas. Temos 10 minutinhos para fazer... Mas depois não tens que arrumar que isto uma pergunta e acabamos, eu acho que é melhor. Era esta aqui. É porque ainda temos que fazer... depois ainda temos que fazer o conteúdo para o Instagram. Sim, eu gosto de dizer, faz aquela. Sim, faz. Era esta que eu ia... Tá. Que era para terminar em beleza e momento... Então, acho que o podcast deixou de ser meu. Podcast. É que eu estou mesmo assim mirada para os Jorge, tipo Jorge. O que dizem dizem os Jorge? Também não foi combinado. O que dizem os Jorge? Pronto, mas pronto, para acabar assim de forma bonita, que era qual foi a menor conquista adquirida através destas atividades e tudo o que influenciou na tua vida? E depois nós também falamos. Eu acho que a mim foi mesmo ganhar voz. Porque imagina, eu sempre tive uma opinião para dar, sempre quis dar uma opinião, mas nunca sabia como fazer, mesmo em casa. Se alguém queria, se eu quisesse alguma coisa e alguém me contrariasse, eu chorava. Eu ficava tipo, vocês não têm o direito de me contrariar. Percebem? E aqui, tipo, comecei a ganhar voz e comecei a perceber, bem, nós não somos todos iguais, não pensamos todos da mesma forma. Nós, tipo, a tua voz, tens que partilhar a tua opinião, porque senão as pessoas nunca vão saber o que é que estás a pensar. Muitas pessoas vão pensar como tu e não têm a mesma força que tu tens para partilhar uma opinião. E acho que foi mesmo isso, ganhar uma voz para poder falar. E tipo, notei logo assim, tipo, logo não, mas tipo, notei mesmo uma diferença. Evoluíste. Tipo, tanto a nível pessoal como a nível de amizades, que consegui, tipo... Porque depois, tu, imagina, se nunca partilhas uma opinião, vais ser só mais um. Quando partilhas uma opinião, o teu grupo de amigos começa a reduzir-se para só aqueles que... Não é os que pensam como tu, mas... Partilham a mesma opinião que tu, mais ou menos. E não só... E que tipo, consegue... Porque eu tenho uma amiga que nós somos completamente opostos. Sim, também conseguem ter discussões normais. E ajuda-nos a crescer e a moldar o vocabulário. Os nossos amigos não têm que ter as mesmas opiniões que nós, mas é importante e é bom é que haja a confiança e o à vontade para saber discutir, entre aspas, sem ser... Olha, não achas mesmo que eu... Acabou. Mas também não nos vamos cansar eternamente. Nós partilhamos a opinião. Quando vimos que a discussão volta sempre ao mesmo ou que tipo, não nos está a levar a lado nenhum, tu dizes assim, olha, pronto. Ai, não vou falar disto. Não quero dizer. Faz por sinais. Não temos tempo para fazer este assunto. A gente volta cá para a semana. Malta, era isso que eu ia dizer. A próxima parte do episódio. Sim, também. Mas agora temos que começar para às 8 da manhã para termos uma hora de galhofa e gravar tudo. Conversa e depois é que entramos mesmo a sério. Não, eu acho que já estávamos há tanto tempo sem nos vermos mesmo, que foi tipo... Mas também é interessante, porque se tu pensaste... Tipo, sim, nós começámos logo os babados. Sim. Logo, fofoca. E depois, mas imagina, é muito o que estavas a dizer, que tipo, tu com estas atividades extracurriculares tiveste amizade e nós somos a prova disso, nós estamos aqui todos hoje por causa de aos anos obrigada, atrás, amigos. andarmos na catequese Beijinho. juntos. Olha, podemos mandar beijinhos para a família. Posso mandar beijinhos para a minha mãe? Mãe, olha, eu estou no Spotify. Sabes que a minha mãe perguntou-me, eu disse que vinha, não sei o que, ela assim, olha, depois dá para ouvirmos, eu, claro. A ideia é... Para partilhar, em princípio está disponível. Ela assim, olha, depois como é que eu posso
Então, Mas tu queres começar tu a dizer a tua Não, conquista? a minha conquista, eu já falei ao longo do episódio, pronto. Mas foi mesmo a questão das responsabilidades, da proatividade, a comunicação também muito importante para o mundo do trabalho, para o mundo pessoal, tudo. E as amizades é muito bom. Beijinhos para os meus amigos. As minhas amigas, as minhas amigas, os meus amigos. os de badminton, os da natação. Os do Peraí, deixa eu tirar a os lista. coleguinhas de química. Pronto. Não, mas eu imagino, eu não consigo só escolher uma coisa. Acho que em 15 anos, eu uso muito os escuteiros porque eu acho que eu tive muitas atividades da faculdade este ano porque eu tinha psicologia e a minha setora dizia que pedíamos que nós levássemos um objeto que achávamos que nos caracterizava. E eu acho, tipo, muito a sério, eu acho que os escuteiros são muito a base do meu ser. E que eu tenho muitas vivências que dou mesmo, que agradeço muito por ter vivido nos escuteiros e como vivi, porque trouxeram-me amigos, trouxeram-me vivências, trouxeram-me responsabilidades, trouxeram-me novas realidades, trouxeram-me maneiras de crescer mesmo fora da minha zona de conforto. Se calhar não gostei tanto, mas cresci e aprendi que se calhar vou apanhar. Não podemos gostar de tudo. Sim, imagina, eu em 15 anos não gostei de tudo, apanhei gente que não gostava. Agora, imagina, se calhar estar com essas pessoas e ter que trabalhar com elas, mesmo que não tenhas a melhor amizade do mundo, também te vês perceber que, olha, se calhar quando eu for adulto, Vai quando acontecer. estiver a trabalhar, vai-me acontecer isso. Eu vou apanhar gente que eu não Ui, gostar e vou ter que tanto. saber viver com elas. Yeah. Verdade. Percebes? Portanto, eu acho que trouxe-me demasiadas coisas para eu só conseguir escolher uma, porque eu já tive imensas oportunidades, como aprender cenas de socorrismo, até fazer voluntariado agora no centro de vacinação. Eu já fiz um bocado de tudo, estás a entender? E os escuteiros deram muito Eu sempre esse tive essa leque de ideia coisas. de escuteiros, por acaso, que se Sim. preparavam mesmo para a vida. Seja Muito. com aquela questão, pronto, do canivete e de Sim, sobreviver. é aquela coisa de fazes os nozinhos Olha, e sabes que está a coisa. Aquela ideia estereotipada de. Sim, Não, mas para mim, imagina- eu sou É um bocado agora... tudo, percebes? É um bocado mais tipo, eu também eu acho que sou. Também eu tenho uma mãe educadora de infância e também levou essa parte de mim, mas eu sou uma pessoa muito de. Imagina, tu pensas, caralho, eu vejo pessoas às vezes que estão a trabalhar comigo e dizem, tenho que comprar isto e aquilo. Eu assim, mas tu podes fazer isso em casa. Eu tenho muita cena às vezes, tipo, eu própria consigo tipo, fazer. A cola branca. Estás a perceber com a branca? Portanto, eu acho que estás a perceber. Eu acho que os escuteiros deram muito essa cena de que tipo, eu tenho mãos e tenho uma voz, consigo usá-la na minha vida e que eu não preciso também de só ir ao exterior buscá-las. Eu tenho dentro de mim essa situação que eu posso pegar nela e usá-la. E foi uma coisa. Foi tipo, às vezes nós não sabemos isso, é que temos as coisas dentro. Mas É como a Mariana estava a dizer, que às vezes quando nós saímos da nossa zona de conforto conhecemos partes de nós que se calhar não sabíamos que existiam. mesmo isso, malta. You complete me. Malta, se vocês vissem o que nós fazemos aqui, tipo, mesmo ver. Vocês, olha, juro. Tinha que ter o visual. Ei, mas também Vamos gravar assim, tipo, Olha, 10 mas- minutinhos. Na boa, eu vou ficar aqui mais uma hora. Estou Também mesmo eu, confortável, ela assim, nesta Yeah. posição. Há bocado estávamos assim, porque estávamos as três. Eu também estava assim um Mas bocado. agora estamos aqui Agora nós estávamos... Não, eu posso dizer para eles fecharem e nós ficámos aqui. Na boa. Mas se saímos pela janela, ninguém Vamos vê. tornar embaixadoras. Nem é assim tão alto. Temos direito aqui a Brilhante ideia. um pequeno almoço que eu vi ali, que eu Eu vou gostei fazer também. tipo super amizade e depois fico com a chave e nós ficamos. Acho mais brilhante ideia. Não, malta, mas agora não podemos ficar muito mais tempo, também já é. É, Faltam mas 3 é minutos isso, para o eu meio-dia. Oh! As nossas atividades são a base do nosso ser, eu acho que é essa a coisa, porque nos moldaram. Vamos criar uma frase para Não, acabar mas assim, parece tipo um mesmo. quote, assim. As atividades são a base do nosso... Pronto, é Aliás, isso. As atividades. 2022. Ok, malta, a frase que vai definir este episódio é. Diz Mariana que a frase é tua. Eu acho que Aproxima-te. todas as atividades que nós fizemos ao longo da nossa vida moldaram o nosso ser e fizeram com que nós sejamos O que tu somos hoje. fazes Sim. é o que tu és. Nós somos o que comemos. É mais ou menos isso. Ups! Porque essas histórias, não é? A Mariana é uma bolachinha que ela teve a comer a bolacha. Olha, mas sinto-me ganda velha. A gente olha para trás. Sim. É aquela situação, nós somos adultos. Yeah. Nós somos adultos. É daquela. Quando te bates, ficas tipo, pera. Tipo, a mim bate-me assim, Jorge, tu tens 21 anos. Sei. A tua irmã. Não, mas Não. o que me choca não é eu ter 21 anos, é a minha irmã fazer 18. Yeah. É Minha irmã é- isso. Eu sempre vi a tua irmã como muito mais pequenina, porque Eu tu sou a eras mais nova, alta. portanto- Ela para mim tem 14 anos. Sim, mas eu sou a irmã mais nova, portanto não consigo ver isso. Meu irmão tem 25, não é? Ele, aposto que ele olhar para ti e dizer assim, Ele diz que eu Mariana- tenho 10 anos para ele, tipo, é essa situação. é mesmo chato. E eu para os meus irmãos vou ser uma cota. Os meus são pequenininhos. Pois Martinho é. e Maria. Beijo. Beijinho, Martinho e Maria. Como é que se chama a tua mãe? Maria da Conceição. Beijinho, Maria da Conceição. Eu sei que você queria ouvir-nos. Gosta na hora da beijinhos. Ai, isto Beijinhos, mãe, se nos estás a ouvir, beijinhos. Obrigado pelo carro. Depois Mãe. de levar à gente. Beijinhos, olha, espero que isto vá para a rádio. Beijinhos RFM, beijinhos comercial, Tu pões beijinhos. isto. Hã? Tu pões isto. Vou pôr, só porque sim.
Mas pronto, Olha, malta. antes disto aí temos que aprovar. Pronto, Malta, vamos por nós ficámos aqui mais nós por nós. 2 horas. Olha, posso falar de casa? Temos conteúdos. Ligamos Pode ser, no bora lá. Yeah. Mas por acaso correu bastante bem. Eu acho que eu gostei de estar aqui. Vocês Manda gostaram de mais estar aqui? temas que a gente vem. Está bem, Tá bem. vou procurar. E... Apoio. Mas temos que ir sempre Claro uma hora que antes, sim, não é? sim, Temos que sempre temos. combinar tipo uma hora para a fofoca. Mas pronto, espero que tenham gostado. Muito. Obrigado por terem vindo. Obrigado, Juca. Obrigado pelo Obrigado convite. Beijinhos, Juca. De nada, não tem nada Obrigado a pelo ver. convite. Nós vamos partilhar aqui este podcast. E eu acho que toda a gente... Para de me ligar. Devia pô. partilhar toda a gente. Toda a gente devia conhecer o Jorge, o que ele faz, o proativismo dele. Eu sei que ele agora está envergonhado, mas eu vou falar mesmo. Pá, Não, isto tem super potencial, porque e podes trazer muita mais gente, muito mais assuntos, é só preciso valorizarem-te. Portanto, nós vamos fazer parte disso. E é isso. Obrigado, saíste da zona amigas. de conforto e ainda bem que sei, fizeste. eu não sei reagir. eu Não, não mas sei. é isso, saíste da zona de conforto, tiraste de cabeça e acho que tiveste uma brilhante ideia e estás aqui. E nós estamos cá para o É. que for preciso também. Suporte, bros. Sempre apoio. Eu vou ser podcaster. Eu vou ser o próximo João Baião dos podcasts. João Bahia. Mas maltinha, foi isto. Espero que tenham gostado deste tema. Tchau. Ah, Não, João Sousa. Tchau, meninos. pronto, e agora temos aqui o João Sousa connosco. Entra, João Sousa. Agora sei eu para dizer o João Sousa. Pronto, maltinha, foi isto. Espero que tenham gostado. Já sabem, deixem like, sigam, subscrevam, façam... Não sei, o que tiver a fazer. Jovens. Sejam jovens com vós. É isso. Concordo. Tchau, maltinha. Beijo.